Chegamos na nossa 11ª aula sobre a história da filosofia do Nicolas Abanhanho, a obra do Nicolas Abanhanho. Como vocês podem ver aí na tela de vocês, ela é dividida numa série de capítulos, e daí cada capítulo são divididos num número de aulas, e daí é dessas aulas aí que eu trago o conteúdo para vocês. Hoje na nossa 11ª aula, fecharemos o capítulo 1, que fala da escola jônica. Entretanto, o autor que a gente vai falar hoje não pertence à escola jônica, mas o Abanhanho deixou ele ali justamente nesse capítulo por considerar que o Heráclito é um autor que, de certa forma, fecha ali o que os filósofos jônios da escola jônica eles começaram a desenvolver. A gente vai ver que o Heráclito vai um pouquinho mais além em relação àquilo que os primeiros filósofos, o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, trouxeram. Então, para compor esse capítulo aqui sobre o Heráclito, o Abanhanho, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar. Opa, não estou acertando. Vamos ver aqui. Ali, ó. Vamos ver, ele trouxe uma série de obras ali de comentadores que vão falar da filosofia do Heráclito. O Zeller, novamente, o John Burnet. O John Burnet não falta. O Stenzel, o Walser, que mais? Tem outros autores ali que fazem interpretação sentido existencialista heideggeriano do Heráclito, como o Brecht. Alguns autores vão fazer uma leitura de um Heráclito mais voltado para o cristianismo, como o Mazzantini, o Kirk, e outros autores também ali que vão discutir a filosofia e o pensamento de Heráclito. Heráclito, eu falo para vocês tranquilamente que é um dos principais autores da história da filosofia antiga. Por que eu falo isso? Porque ele é um autor que vai trazer uma discussão, uma problemática que vai continuar dentro da história da filosofia até os dias atuais. O Heráclito vai tratar de uma questão ontológica, de uma questão metafísica, que se trata justamente da estrutura da realidade como movimento e mudança. Heráclito é o filósofo do devir, o filósofo do movimento, o filósofo da mudança, e a concepção que ele traz é muito importante para a história do pensamento, para a história da filosofia. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, porque a aula é longa, porque tem bastante coisa, bastante texto. Hoje é textão. Vamos ler aqui e vamos ver onde a gente chega. A especulação dos jônios culmina na doutrina de Heráclito, que pela primeira vez acomete o próprio problema da pesquisa e do homem que a institui. Então, lá nas primeiras aulas sobre os filósofos da escola jônica, eu havia falado para vocês que eles estavam, de certa forma, tentando resolver um problema de ordem cosmológica, sobre a origem das coisas, sobre a estrutura do universo, da realidade, a estrutura do cosmos, mas eles não trouxeram um questionamento sobre o homem que faz a pesquisa, ou seja, sobre o sujeito que conhece, ou o sujeito do conhecimento, e é isso que o Heráclito vai fazer pela primeira vez, além de trazer uma definição da importância da pesquisa. A filosofia como pesquisa, ela já começa ali, de certa forma, com os filósofos da escola jônica, mas ela fica clara, a partir do desenvolvimento do pensamento de Heráclito. Então Heráclito vai trazer ali o problema da pesquisa e também vai trazer ali o problema sobre o homem que vai instituir a pesquisa, o pesquisador ou o ser humano. Então o Heráclito vai, pela primeira vez dentro da história da filosofia ocidental, olhar para o homem em si mesmo, em si próprio. Vamos ver então como que ele faz isso. Heráclito de Éfeso pertence à nobreza da sua cidade. Então Heráclito, ele pertencia, digamos ali, à classe nobre da cidade dele. Foi contemporâneo de Parmênides e floresceu como ele por alturas de 504 501 a.C. Então Parmênides, junto com Heráclito, são ali são os principais autores, pelo menos ali do pensamento pré-socrático, porque a filosofia de Parmênides se mostra como uma oposição das ideias de Heráclito, porque o Heráclito é o filósofo do movimento, enquanto Parmênides é um filósofo que vai defender a imobilidade. É interessante notar que essa discussão sobre o mundo muda ou não muda, o mundo é móvel ou imóvel, o ser é ou o ser não é uma discussão que começa
na filosofia antiga, na filosofia de Heráclito e Parmênides, e vai se estender durante toda a história da filosofia. Hoje, qualquer área da filosofia vai voltar a essas questões, se não de maneira implícita, mas de maneira explícita também. Se a gente estuda, por exemplo, a teoria do conhecimento, epistemologia, filosofia da linguagem, às vezes a questão que se coloca é: será que o significado das palavras muda? Será que existe uma essência das palavras, uma essência da linguagem? Existe algo que muda, algo que não muda? Em relação ao conhecimento, existe um conhecimento exato sobre a realidade? Ou esse conhecimento também está sujeito à mudança? Então, todas essas questões aí batem lá na filosofia desses caras aí, do Heráclito e do Parmênides. É autor de uma obra em prosa que foi depois designada com o título habitual, Acerca da Natureza, constituída por aforismos e sentenças breves e lapidares, nem sempre claras, donde o apelido de obscuro. Então teria também escrito uma obra que foi intitulada de maneira genérica, como quase toda obra da filosofia pré-socrática, como Acerca da Natureza ou Sobre a Natureza. Esse foi um título que deram ali os pesquisadores, porque provavelmente esses autores não colocavam um título na obra, ou se colocavam um título, esses títulos foram perdidos. E a obra do Heráclito, pelo menos os fragmentos que nos chegaram, nos mostrou que ele escrevia por forma de aforismos, ou seja, ele escrevia ali não um livro de maneira contínua, que nem esse que eu estou lendo, mas ele escrevia ali breves frases, breves sentenças, que faziam a pessoa refletir, a pessoa pensar. Alguns filósofos aí no período moderno também ficaram famosos por escrever em formas de aforismos. O Nietzsche, por exemplo, é um filósofo que gosta muito de escrever em forma de aforismos, e provavelmente essa é uma inspiração ali, tanto do Schopenhauer, que também tem uma obra que escreve em aforismo, que é justamente aforismos para a sabedoria de vida, mas provavelmente ele tirou isso também de Heráclito, porque o Nietzsche era fã do Heráclito ali por causa das suas teorias, das suas ideias, conforme a gente vai vendo. E o Heráclito escrevia de uma forma que as pessoas não entendiam, as pessoas não compreendiam. Então, de certa forma, ele era justamente chamado de obscuro, porque aquilo que ele dizia, aquilo que ele escrevia não era claro. Ele fazia isso de propósito, não é qualquer pessoa que vai chegar ali lendo a filosofia dele. A pessoa tem que ter, de certa forma, um estudo, tem que ter um conhecimento para entender o significado daquelas palavras. Isso aqui remete para mim muito aos meus estudos de filosofia oriental, filosofia chinesa, filosofia japonesa, filosofia hindu, porque muitas sentenças dos grandes mestres orientais, dos grandes sábios orientais, também são dadas de forma obscura. Tem muitas sentenças que não são claras e principalmente vão ali incorrer em paradoxos. Quase sempre as sentenças dos filósofos orientais são dadas por aforismos e por paradoxos também. Uma outra comparação também que a gente poderia fazer com a filosofia oriental, de maneira geral, os filósofos orientais defendem a realidade como movimento. Tem aquele famoso movimento da arte que é o ukiyo-e, que justamente vai trazer a ideia de um mundo ali flutuante, de um mundo que está em constante mudança, em constante transformação. Os artistas japoneses tentavam retratar justamente isso, os artistas do ukiyo-e, que a realidade é uma coisa que ela é móvel. Pega aquela obra famosa. Eu, quando dava aula de arte, eu não sou mais professor de arte, quando dava aula de arte, sempre gostava de mostrar aquela obra lá, A Grande Onda de Kanagawa, se eu não me engano, que ela vai trazer justamente uma onda gigante ali, uns barquinhos. Quando você vê aquela obra, você tem a sensação de que tudo ali está se movendo, tudo é móvel. Vamos pegar um outro autor aqui também nosso, do Ocidente, que é o Van Gogh. Van Gogh tem aquela famosa obra Noite Estrelada. E o Van Gogh, ele era um cara que ele era leitor dessas obras desses japoneses aí, até na verdade o nome desse movimento é chamado de japonismo, e porque muitos autores aqui do Ocidente olharam para as obras japonesas e tentaram retratar aquele tipo de mundo flutuante. E você pega a obra do Van Gogh, Noite Estrelada, e você vai ver que aquele céu, aquela lua, tudo torto, tudo em vórtice, aquela realidade, tem aquela sombra negra ali na frente que aparece logo de cara, que as pessoas sempre perguntavam: professor, é um castelo? É um fogo? É um tronco? O que é aquilo lá? Mas o que importa é a sensação de movimento. E as obras do Van Gogh geralmente são dadas justamente por esse movimento. Não é uma obra que está ali parada, mas você tem a sensação de que ela está se movimentando. Então, toda essa questão aí oriental do movimento também tem a ver aqui com a filosofia e o pensamento de Heráclito. Lá eles pensaram no movimento
E aqui o Heráclito também pensou que a realidade é uma coisa que se move. Já uma outra perspectiva oposta seria justamente a do Parmênides, de que o movimento é mera ilusão, o movimento na verdade é um sonho e a realidade ela é imóvel. Mas isso é uma outra história que a gente vai comentar mais pra frente. O ponto de partida de Heráclito é a constatação do incessante dever das coisas, ou seja, o que ele contesta? Ele traz a ideia de que a realidade está em constante devir ou constante movimento. O que é a realidade? O que é o mundo? O mundo é devir, o mundo é movimento, as coisas estão se movimentando. O mundo é um fluxo perpétuo. A citação. Não é possível descer 2 vezes no mesmo rio, nem tocar 2 vezes numa substância mortal no mesmo estado, pois que, pela velocidade do movimento, tudo se dissipa e se recompõe de novo. Tudo vem e vai. Então essa é uma citação ali atribuída ao Heráclito, que vai trazer a ideia desse mundo como um fluxo perpétuo, ou seja, o mundo é eternamente fluxo, é eternamente movimento, é eternamente devir. Essa famosa metáfora aí, né, acho que é conhecida como Panta-rei, se eu não me engano, de que não se pode descer 2 vezes no mesmo rio, é uma coisa assim que traz uma ideia bem interessante. Que por que não se pode tocar 2 vezes no mesmo rio? Porque quando você entra a primeira vez no rio, você é uma pessoa e o rio é um. Quando você vai pela segunda vez ao rio, o rio já não é mais o mesmo e você também não é mais o mesmo. Portanto, é impossível tocar o rio 2 vezes seguidas ou qualquer tipo de substância mortal no mesmo estado. Eu estou pegando aqui no livro do Nicolas Abanhanho pela 1000ª vez, vocês estão cansados de ver eu pegando nesse livro aqui, mas toda vez que eu pego nesse livro, o livro já não é mais o mesmo. O livro mudou, alguma coisa mudou e eu também mudei, certo? Essa é a perspectiva do Heráclito. Tem uma obra de um escritor famoso, Jorge Luiz Borges, chamada Funes o Memorioso. É um conto, na verdade, assim, bem curto. Procura depois Funes o Memorioso aí pra você dar uma olhada. Eu li na época da faculdade, eu fiquei muito de cara. O Funes é assim, é um cara que, se eu não me engano, ele estava andando de cavalo, né? Ele caiu do cavalo, ele ficou paraplégico, mas ele ganhou, parece que, uma espécie de visão fotográfica, de inteligência fotográfica. Como assim? Ele, depois desse acidente, ele olhava para uma coisa num determinado momento e gravava essa coisa. Então ele olhava para o céu, né? Agora, ó, hoje é dia 9 de outubro de 2023, 9h27 da noite. Ele olhava ali para o céu lá fora, tô olhando para o céu, tá? Olhava para o céu lá fora e ele sabia certinho como que estava a noite, que luz está acesa, o que tem ali, o que está se movendo, o que não está. Se você chegasse para ele no outro dia, né, amanhã, 10 de outubro, e falasse, o céu tá a mesma coisa que ontem, ele ia dizer que não, porque ele ia mostrar para você quais são as mudanças, quais são as diferenças. Mesma coisa, eu olho para a parede da minha casa hoje, tá assim. Se ele olha amanhã no outro dia, ele vai ver a diferença. Por quê? Porque ele tinha uma memória fotográfica e ele lembrava das coisas. Então, a parede branca que ele via hoje não era a mesma parede branca de amanhã. Eu tomo essa canequinha aqui, que eu ganhei aí de um parente meu, fantástico, Carmelino. Um abraço pra você, Carmelino. Ganhei essa canequinha aqui, mas essa canequinha não é a mesma de quando eu ganhei. Óbvio que ela tá mais suja, ela tá mais usada. Mas amanhã essa caneca não vai ser mais a mesma, porque alguma coisa nela mudou, visto que a realidade, ela é móvel. Então a gente não percebe, a nossa razão, a nossa concepção, a gente não consegue perceber a mudança da realidade, mas as coisas estão mudando. Vou deixar essa canequinha aqui, uma hora ela não vai ser mais a mesma, mas uma hora eu vou perceber. Só que amanhã eu não vou conseguir perceber essa diferença, nem depois nem depois. Mesma coisa quando você se olha no espelho. Eu olho hoje no espelho, eu sou o William, que eu tenho 34 anos, mas eu sei que eu já mudei, já envelheci, tem algumas rugas, tem alguns cabelos brancos que estão começando a aparecer. Esse ano apareceu 6 fios de cabelo branco, mas isso é uma outra história. E eu não consigo perceber essas diferenças. Eu não lembro quando que apareceu o primeiro fio, né? Foi aparecendo 1, foi aparecendo 2, foi aparecendo 3 e por aí vai.
A gente não consegue perceber essas diferenças, mas eu sei que o William de hoje não é o mesmo que o William do ano passado. Por quê? Porque as coisas mudam, as coisas estão em constante mudança, e é isso que esse filósofo Heráclito vai trazer, o filósofo da mudança. Alguns filósofos mais radicais ali, seguidores do Heráclito, como por exemplo o Cratilo, se eu não me engano, vão dizer que o movimento é tanto da realidade que não se pode entrar num rio uma única vez, porque o rio já não é mais o rio, você não é mais você, as coisas mudam tão constantemente, tão violentamente, que a gente não pode ter o controle de nada. Tudo está mudando ali constantemente e isso foge do nosso poder, tá? Mas isso aí é uma visão mais radical da perspectiva e da doutrina de Heráclito. A substância, que é o princípio do mundo, deve explicar o devir incessante dele, justamente por meio da extrema mobilidade. Já falamos sobre a substância. A substância é tudo aquilo que compõe as coisas e é aquilo que explica o movimento e a mudança dessas coisas. A gente viu isso lá nos primeiros filósofos e é isso que o Heráclito também vai pegar deles lá e vai trazer essa discussão sobre a substância. E ela, justamente essa substância, tem que explicar essa mobilidade da realidade. A diferença aqui entre os primeiros filósofos e o Heráclito é que o Heráclito aqui ele vai focar justamente nessa questão do movimento e da mudança. Não interessa tanto do que o universo é constituído, se é de fogo, água, terra e vento, mas o ponto principal aqui é essa mobilidade, é isso que interessa a ele. O Heráclito reconhece a substância no fogo. Então, para ele, o fogo é a substância das coisas. O fogo é aquilo que compõe as coisas. Lembra lá que o primeiro filósofo, o Tales de Mileto, colocou que aquilo que compõe as coisas é a água. O Anaximandro vai lá e coloca o apeiron. O Anaxímenes vai lá e coloca o ar. Heráclito está colocando aqui que o fogo é o princípio da realidade. Mas que tipo de fogo é esse? Mas pode dizer-se que o fogo perde, na sua doutrina, todo o caráter corpóreo. É um princípio ativo, inteligente e criador. Então, aqui dentro da doutrina do Heráclito, o fogo não é uma substância material. Não é aquele fogo que queima, não é o fogo que eu usei para fazer esse cafezinho aqui. O fogo não é corpóreo. O fogo é quase como se fosse assim uma maneira de dizer que essa substância é como o fogo. Ela não é o fogo, mas ela é como o fogo. E esse fogo, ele é um princípio ativo que está sempre ali, de certa forma, queimando. Não é fogo, mas ele queima no sentido de estar sempre em movimento. É um princípio inteligente também, porque é um princípio racional, conforme a gente vai ver, e ele vai criando as coisas. Vamos ver aqui outra citação. Este mundo, que é o mesmo para todos, não foi criado por qualquer dos deuses ou dos homens, mas foi sempre, é e será fogo eternamente vivo, que com ordem regular se acende e com ordem regular se extingue. Então aqui essa citação é bem interessante. O mundo é o mesmo para todos. Essa questão de o mundo ser o mesmo para todos também vai ter a ver com a questão da pesquisa em Heráclito. Heráclito, além de ser o filósofo do movimento, é o filósofo que vai refletir sobre a pesquisa. E essa ideia de que o mundo é o mesmo para todos também abre a possibilidade da gente entender se eu posso conhecer o mundo e o mundo é o mesmo para o meu colega, o meu amigo, outro pesquisador, então obviamente ele pode conhecer a mesma coisa que eu, visto que o mundo é o mesmo para todos. Agora, se o mundo é único para cada um, não tem como eu conhecer aquilo que o outro conhece. A gente cai aí numa espécie de solipsismo. A realidade é aquilo que sai da minha consciência. A realidade é uma projeção minha. Se a realidade é uma projeção minha, como que eu posso, digamos assim, conhecer a realidade do outro? Como que eu posso fazer um conhecimento que seja em comum com o outro? Então, Heráclito está numa visão oposta, que a realidade é a mesma para todos, e isso vai abrir um pretexto para pesquisa. Mas o que ele está querendo dizer aqui nessa citação é que é o fogo que é a origem das coisas. O fogo é eterno, ele cria, ele destrói, ele constrói e por aí vai. A mudança é, por isso, uma saída do fogo ou um regresso ao fogo. O que é, por exemplo, então essa ideia de saída, de regresso?
Lembra nas aulas anteriores que eu havia comentado ali, principalmente sobre a filosofia de Anaxímenes e o Anaximandro, que eles trazem essa ideia de que as coisas saem da substância e voltam para a substância? Em Heráclito a gente tem essa mesma ideia. O que difere é que por Heráclito essa substância é o fogo, mas as coisas saem desse fogo e retornam a esse fogo, sai e volta. Então é um movimento ali incessante de saída desse fogo, desse algo que é criador, e essas coisas vão, subsistem, depois retornam à unidade dentro desse fogo. Mas tem uma diferença que a gente vai ver daqui a pouco. Outra citação. Todas as coisas se trocam pelo fogo e o fogo troca-se por todas, como o ouro se troca pelas mercadorias e as mercadorias pelo ouro. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu entrei em contato com a filosofia. Eu comprei um livro do Ubaldo Nicola, um livro vermelho, assim, bem legal. Até dei ele para uma aluna minha lá de Colombo. Eu comprei outro depois, porque eu gosto daquele livro. Esse livro tinha uma parte que ele falava, justamente comentando ali sobre o Heráclito, que o título de um extrato ali que ele tinha extraído do Heráclito era a origem do mundo é o dinheiro. E daí eu lembro que eu li naquela época, eu falei, como assim que a origem do mundo é o dinheiro? Como que o mundo origina pelo dinheiro? Eu fiquei pensando e não entendi. E fui ler também aquilo lá, não entendi. Era meu primeiro contato com a filosofia. Falei, nossa, que coisa de doido. Mas hoje eu já entendi o que o Heráclito está querendo dizer. O Heráclito está fazendo aqui uma comparação, uma analogia do fogo com o dinheiro, porque todas as coisas se trocam pelo fogo. Então, tudo que existe, toda a realidade que existe é uma coisa que, de certa forma, ela é originada pelo fogo. Ela tem o fogo em si, ela tem algo do fogo dentro dela. Então, tudo, de certa forma, vem do fogo, tudo contém o fogo e depois tudo volta ao fogo. Da mesma forma que com o ouro, a gente pega o ouro e troca esse ouro por uma mercadoria. Então a mercadoria não é o ouro, mas ela vale o ouro. Mesma coisa, o livro não é o fogo, mas o livro vale o fogo. O que tem do fogo aqui nesse livro é a possibilidade dele existir, é a possibilidade dele ser. E por aí vai, se nós estamos aqui é pelo fogo, é por essa coisa originária que cria tudo e que coloca o movimento nas coisas para elas continuarem existindo. As afirmações de que este mundo é eterno e de que a mudança é uma incessante troca pelo fogo excluem, evidentemente, o conceito que os estoicos atribuíram a Heráclito de uma conflagração universal, em virtude da qual todas as coisas regressariam ao fogo primitivo. Então, lembra que eu falei que tinha uma diferença ali em cima quando eu estava falando, quando eu comparei o Heráclito com Anaxímenes ou Anaximandro? Pro Anaxímenes e pro Anaximandro, as coisas saem desse princípio e voltam para esse princípio. Aqui em Heráclito a gente tem essa ideia de movimento também, só que as coisas, elas não, de certa forma, retornam ao fogo numa unidade, porque a unidade aqui para Heráclito, ela é uma espécie de junção entre os opostos, mas os opostos não deixam de existir. As coisas retornam ao fogo, mas não se tornam fogo novamente. Elas ali estão sempre nesse movimento de ir e vir. As coisas se trocam pelo fogo, mas as coisas não são o fogo. Então, por mais que essas coisas retornem nesse movimento de regressar, a gente pode pensar, por exemplo, na morte, no desenvolvimento. O fogo nunca deixa de existir e o contrário, os opostos que saem desse fogo também não. Então, os estoicos teriam afirmado que Heráclito teria defendido uma ideia de conflagração universal. Ou seja, de que um dia tudo desse universo acabaria em fogo. O fim desse universo seria o fogo. Só que para Heráclito não existe esse fim, não tem esse fim no fogo, porque o fogo é eterno e ele continua subsistindo, não tem esse retorno ao princípio originário de onde vieram as coisas. Isso aí não existe dentro da filosofia do Heráclito, pelo menos dentro dos fragmentos que a gente conhece hoje. De fato, a troca incessante entre as coisas e o fogo não implica que todas as coisas se convertam em fogo, foi o que eu acabei de dizer. Tal como a troca entre as mercadorias e o ouro não implica que todas se convertam em ouro. A gente tem que pensar aqui em fogo como princípio das coisas, mas não que essas coisas vão retornar para esse fogo e vão se tornar fogo novamente. O fogo, na verdade, é aquilo que vai animar o movimento dessas coisas.
Pois estes fundamentos de uma teoria da natureza são apresentados por Heráclito como resultado de uma sabedoria difícil de alcançar-se tá certo, e oculta a maior parte dos homens. Então, essa sabedoria que o Heráclito desenvolve, esse conhecimento, não é alcançado por todos, como eu já falei, porque o Heráclito coloca isso de uma forma, a forma que ele escreve é uma forma difícil. Não é uma coisa assim dada para você, leia esse livro do Nicolás Banhanho e entenda tudo de filosofia. Não, não é isso. A obra do Heráclito é uma coisa que você vai ler, vão ser fragmentos difíceis e você vai ficar pensando, o que será que esse cara quis dizer? Mesma coisa quando eu li a primeira vez que a origem do mundo é o dinheiro, eu fiquei pensando, meu Deus, o que isso quer dizer? Eu não dormi quase, fiquei pensando, falei, que doideira. Primeiro eu falei, não, nada a ver, não tem nada a ver essa ideia aí. Só que isso ficou tão, assim, marcado na minha mente que eu fiquei pensando, eu falei, mas o que será que esse cara quer dizer? Então é isso, você vai pensando, vai refletindo e um dia você descobre, ou não sei, né? Mas, então, o escrito de Heráclito não é fácil, não é para qualquer um. Aqueles caras da filosofia que vão falar assim, a filosofia tem que ser acessível para todas as pessoas, provavelmente são pessoas que não vão gostar ali do Heráclito, porque o Heráclito não é acessível. Quer conhecer o Heráclito? Estuda, pensa. Eu gosto de livros difíceis, gosto de fazer leitura de obras desafiadoras. Por quê? Porque se eu não entendo, eu tenho todo um trabalho ali de tentar entender, voltar, pesquisar. Eu acho que isso é legal. Se você chega e lê o livro de primeira, isso aí é passatempo, isso aí é passeio no parque, é passeio na praia. Mas agora você chega ali, tenta compreender, é esse o trabalho. Tem obras hoje ainda que eu leio, que eu tenho que ler 1, 2, 3, 4 vezes para tentar entender, e não é fácil. E gosto desse desafio, acho bem legal, acho que isso é instigante, porque quando você volta lá e consegue ler o livro que você tinha desistido ou que você não tinha entendido e você passa a entender, isso é maravilhoso. Eu lembro quando eu li, por exemplo, O Ente e a Essência, do Tomás de Aquino. Eu li mais de 7 vezes aquele livro. A primeira vez que eu li, não entendi nada. Assim, ele fala de uma metafísica bem profunda. Mas conforme eu ia lendo, ia entendendo, assim, as coisas ficavam claras. Eu falava, agora eu entendo, agora eu sei porque isso é assim. Eu acho que isso é legal da filosofia. Vai pegar um Heidegger, que é uma leitura difícil. Vai pegar um Husserl lá também, que é complicado. Foi um dos autores que eu desisti da leitura, porque não estava entendendo a obra dele. Voltei anos depois, daí voltei com uma clareza maior de pensamento, e daí foi embora. Mas existe uma série de autores aí que são desafiadores, e eu acho que isso que vale a pena. E Heráclito é um deles. Nas palavras que abriam seu livro, Heráclito lamentava que os homens, não obstante terem escutado o logos é razão, logos é o racional, a voz da razão, se esqueçam dele nas palavras e nas ações, pelo que não sabem o que fazem no estado de vigília, como não sabem o que fazem no estado do sono. Essa relação entre a vigília e o sono, ela é bem legal ali, dentro da perspectiva de Heráclito, e a gente vê que isso, entre estar acordado e estar dormindo, é uma coisa que vai aparecer novamente ali na filosofia do Parmênides. Por quê? O Heráclito vai dizer que existe um logos, esse princípio, essa voz racional que se identifica com o fogo, é uma voz que todos os homens escutaram. Todos os homens escutaram, só que parece que os homens esqueceram dessas palavras da razão e não sabem mais o que elas dizem e não sabem mais como agir a partir dessas palavras. Então, isso aqui também entra quase como uma espécie de metáfora. Como assim os homens escutaram a voz da razão e agora eles não sabem mais o que ela disse e como agir? O Heráclito está querendo dizer que provavelmente existe alguma faculdade dentro de nós que é racional, que é comum à faculdade de qualquer outra pessoa. Eu tenho razão, não estou falando que eu tenho razão, que eu estou certo, estou falando eu tenho a razão, você que está assistindo, você tem a razão, todas as pessoas têm a razão, mas parece que todo mundo se esqueceu dessa voz da razão e começa a defender um monte de abobrinha, um monte de coisa que não tem nada a ver, e hoje não sabem mais diferenciar o sono da realidade. Parece que as pessoas vivem dormindo porque não sabem mais diferenciar a realidade da ilusão. Então é isso que ele quer dizer nessa passagem. As pessoas escutaram a voz da razão porque todo mundo tem a voz da razão. Mas agora parece que todo mundo ficou surdo aos apelos justamente do racional
e agora leva uma vida numa, digamos assim, espécie de existência ilusória. O Heráclito fala isso lá no século IV a.C., século V a.C., mas nos dias de hoje a gente vê que as coisas não mudaram muito. Se na época do Heráclito era ruim, imagine hoje, que a gente já não sabe mais a diferença, por exemplo, entre o real e o virtual. Veja a questão hoje do mundo eletrônico, do mundo tecnológico, a questão da internet. Mudou a forma como nós vemos a realidade, vemos o mundo. Então, se na época de Heráclito já era assim, imagine hoje como que é, né? Então, a voz da razão justamente ajudaria o homem a perceber a diferença entre o sono e estar acordado. Tem um filme maravilhoso que eu vou indicar para vocês, que eu gosto muito, que é o Waking Life. Dá uma olhada no Waking Life. É a história de um cara que está constantemente ali sonhando, ele não sabe se aquilo é sono ou é realidade. É um filme que tem um diálogo filosófico profundo, é bem legal. É um filme que eu assisti a primeira vez, não entendi nada. Depois fui assistindo, fui entendendo, e hoje é um dos meus filmes favoritos ali. É um filme bem legal, vale a pena assistir, que tem a ver com essa questão aí da voz, da razão, do sono, de estar acordado e estar dormindo. Na filosofia de Parmênides a gente vai ver também que o caminho do ser e o caminho do não ser, o Parmênides também fala isso na via de estar acordado, de estar sonhando e por aí vai. Tem uma famosa pintura, hoje eu estou falando de pintor, falei do Van Gogh, falei lá do Kyoe, tem uma pintura famosa também, pintura não, uma espécie de desenho lá, do Goya, se eu não me engano, que ele escreve bem assim: o sono da razão produz monstros. É alguma coisa assim, acho que é o sono da razão produz monstros. Então quando a razão dorme, parece que se criam monstros. Esses monstros são frutos da ilusão, mas é uma ilusão tão forte que eles têm aparência de realidade. Então acho que isso tem alguma coisa a ver com essa filosofia e esse pensamento de Heráclito. Veja que aqui esses filósofos antigos vão fazer uma defesa da razão, vão mostrar que a razão é aquilo que possibilita ao homem uma mudança de vida, uma mudança de existência e consequentemente, o melhoramento do homem. Na filosofia contemporânea, a razão já não é vista dessa forma linda e maravilhosa. Muitos filósofos ali, principalmente após o Schopenhauer, o Nietzsche, o Kierkegaard, vão mostrar que a razão, ela possui as suas falhas. Então, esses autores ali vão mostrar que a razão não é essa coisa bela e maravilhosa, mas ela também carrega seus problemas. Lá na escola de Frankfurt, vai se falar sobre uma razão instrumental, que é justamente uma razão ali que, de certa forma, serve muito mal à sociedade. E vão tentar mostrar um outro tipo de razão, uma razão crítica, que é a razão que deveria ser utilizada para o bem da comunidade. Então a razão hoje na filosofia atual não é vista como essa coisa linda e maravilhosa, mas ela apresenta seus problemas. Ali também, depois na psicanálise de Freud, a razão também começa a ser fortemente atacada dentro da história da filosofia. Aqui no começo, a razão se identifica com a filosofia, fazer a pesquisa filosófica é utilizar da melhor forma a sua razão, mas a gente vai ver que, principalmente ali na modernidade, a razão vai começar a ser questionada e vai entrar em choque essa história da filosofia, justamente fazer a pessoa evoluir através do uso da razão. A filosofia vai apresentar outros sentidos, outras conotações. Meu Deus, a aula é longa e o professor não para de falar. Não, mas é isso, pessoal. Eu gosto de ir conversando, que eu vou lembrando, eu vou falando. Eu não planejo essas aulas aqui. Eu leio um pouquinho e vou falando o que me vem à mente, tá? Daí você quer colocar aí no 2.0, você coloca, mas você não vai entender, né? Porque eu já falo rápido, não tem problema. E ao longo de toda a obra, corria a polêmica contra a sageza aparente dos que sabem muitas coisas, mas não têm inteligência de nenhuma. Isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso, a gente vê muito no dia atual, pessoas ali que aparentemente são sábias, é isso, é aquilo, mas se a gente for ver, isso aí é apenas uma aparência de sabedoria, porque no fundo, profundamente, as pessoas não sabem de nada. A pessoa, você olha e fala, nossa, que cara inteligente, é isso, aquilo, mas vai investigar mais a fundo, ele não tem inteligência, aquilo ali é muito raso. Então hoje tem pessoas aí, principalmente na internet, você fala assim, nossa, esse cara aí é fantástico, esse cara aí é fenomenal. Quem que fala fenomenal? Só eu. Esse cara aí é maravilhoso, mas você vai analisar o conhecimento dele ali, você vê que não tem muito conhecimento, tá? Então,
Essa é uma das coisas que Heráclito já vai trazer, essa aparência de sabedoria, que é o que a filosofia do Sócrates vai bater mais tarde. A filosofia do Sócrates ali vai bater muito nessa questão da aparência do sábio, mas que no fundo não tem profundidade nenhuma. Sageza a que se opõe a pesquisa dos filósofos, que essa sim incide sobre os objetos múltiplos, mas recolhe-os todos em unidade. Essa sabedoria, essa falsa sabedoria ou sabedoria aparente é oposta ao trabalho do filósofo. O trabalho do filósofo é um trabalho de pesquisa, o trabalho que vai investigar a realidade, não importa o que você vai encontrar, o que importa é a verdade. Então acho que essa é a ideia. O filósofo ele vai buscar na multiplicidade do mundo, das coisas, na aparência das coisas, ele vai buscar aquilo que é profundo, ele busca uma unidade daquilo que é múltiplo. Mais tarde também dentro da filosofia, alguns autores vão questionar que não existe essa unidade. O que existe é apenas a multiplicidade. A unidade seria uma espécie de simplificação. Como, por exemplo, vamos pegar a teoria da complexidade do Morin. O que é o simples? Não existe o simples, o que existe é o simplificado, porque tudo é uma rede complexa de relações. Mas aqui, por enquanto, a gente vê que a filosofia procura na multiplicidade das coisas a unidade. Maravilha! Heráclito é verdadeiramente o filósofo da pesquisa. Então, como eu já havia falado para vocês, além dele ser o filósofo do movimento, ele também é o filósofo da pesquisa, justamente por causa daquelas citações que eu trouxe também. Há em todos uma razão, e essa razão aí ela pode ser útil, ela é útil para você entender a realidade também é a mesma para todas as pessoas. Então isso abre pretexto para uma pesquisa. Se o mundo, a realidade é o mesmo para todas as pessoas, isso significa que o mundo vai se apresentar com as mesmas configurações. O que muda é a maneira como nós vemos. Imagina só que eu só posso verificar esse livro aqui do Nicolas Abanhanho no meu mundo, né, na minha concepção de mundo. Então eu falo, o livro existe, mas só eu posso ver. Isso aqui é coisa de doido. Existe, mas só eu posso ver. Tá? A pesquisa aqui do Heráclito é diferente. Esse livro aqui não. Está acessível aqui para todo mundo. Quer vir aqui, vem aqui no Paraná, vem aqui no litoral que você vai ver, vai chegar aqui na minha casa, você vai ver que existe. Isso aqui existe, é real, não é mentira. Tá bom? Tem coisa dentro aqui escrita, isso aqui não é ilusão. Tem gente que coloca atrás aqui uma imagem, né, de livros, assim, vários livros, mas você vai ver, não existe nenhum livro. Aqui em casa tem bastante, mas eu não tenho a biblioteca aqui, né? Teve aquele cara lá que virou meme, que eu acho que ele tinha atrás um negócio assim, feito com uma foto, com um monte de livros, daí aquilo caiu, daí a gente viu que não era livro nenhum. Isso é ilusão. Isso pode ser verificado também, mas isso é uma outra história. Então, existe um mundo objetivo, não há dúvidas, existe um mundo objetivo e esse mundo pode ser pesquisado por nós, diferente de outros autores ali, como por exemplo, de repente doutrinas mais radicais do idealismo, que vão falar que não existe como fazer essa verificação da realidade, porque a única coisa que a gente tem é a percepção sobre essa realidade. Vamos pegar, por exemplo, a doutrina do Kant, o mundo como coisa em si, a coisa em si da realidade, ela não pode ser verificada, mas o que a gente tem da realidade é a nossa percepção, é aquilo que os nossos sentidos nos dão sobre a realidade. É claro que eu e outra pessoa, a gente pode discutir sobre pontos da realidade, mas cada um dentro da sua percepção. Mas existe uma esfera do mundo que não pode ser conhecida. Coisa que, para esses filósofos, não existe. Como assim não existe? Para Kant, a gente não pode conhecer a coisa em si. Mas esses filósofos aqui acreditam que a realidade mais íntima das coisas pode ser conhecida. Estamos falando da substância que é o fogo, e a gente pode conhecer essa substância utilizando a nossa razão. Portanto, a pesquisa é possível, ela é necessária. Não apenas para conhecer o mundo, mas a gente vai ver como que a pesquisa é importante dentro da filosofia do Heráclito. Nele, pela primeira vez, a pesquisa filosófica alcança a clareza da sua natureza e dos seus pressupostos. Então é a primeira vez dentro desse filósofo e dentro da filosofia, que a gente vai justamente ter um sentido claro sobre a pesquisa. Ou seja, agora eu sei o que eu estou fazendo. O Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes estavam pesquisando a realidade, só que de certa forma eles não refletiram sobre o papel da própria pesquisa.
como a pesquisa é importante. Esse é um trabalho de pesquisador, não é um trabalho para qualquer pessoa. Há uma diferença entre aquela pessoa que justamente especula o que é a realidade ali com base no seu conhecimento, né? Que são as pessoas do dia a dia que se questionam o que é isso, o que é aquilo, mas não vão de maneira muito profunda investigar as coisas, e aquele outro que vai ser o pesquisador. O pesquisador é diferente. É aquele que dedica sua vida, sua existência a conhecer um determinado assunto. Eu quero conhecer a literatura, eu quero conhecer Shakespeare, eu quero conhecer as obras da Tarsila do Amaral, eu quero conhecer Sócrates, eu quero conhecer eletromagnetismo e por aí vai. Você pode ser um pesquisador do que você quiser. Quer ser um pesquisador de canecas, entender a história da caneca? Você pode ser. Quer ser um pesquisador da história do café? Você pode ser. Mas aqui, pela primeira vez, a gente sabe o que é um pesquisador e para que serve essa pesquisa. Qual que é a importância dessa pesquisa. Então, nisso, a gente tem em Heráclito. Por alguma razão, a própria palavra filosofia é por ele usada e classificada no seu justo sentido, conforme a aula 2. Então a gente viu lá na nossa aula 2, nem lembro mais qual que era a aula 2, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar no livro aqui, ó, pra ver. Aula 2, eu gravo essas aulas aqui faz tempo, pera aí. Aula 2, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Ó, filosofia, nome e conceito. Ah, vocês veem o vídeo aí depois. Na aula 2, a gente trabalhou lá a questão do que era a filosofia, o nome dela, de onde vem e o conceito. E aqui, dentro da filosofia do Heráclito, a gente retoma aquilo que a gente já trabalhou na nossa aula 2. Como que a palavra filosofia vai ser utilizada no seu mais justo sentido? Então, dentro da filosofia de Heráclito, com a pesquisa, a gente vai ter ideia do que é a filosofia. Segundo Heráclito, a própria natureza impõe a pesquisa. Então, a própria natureza da realidade vai impor essa pesquisa. Por quê? Com efeito, ela gosta de ocultar-se. Isso aqui é uma coisa que vai agradar muito o Heidegger. O Heidegger é um filósofo que vai fazer, digamos assim, vai fazer uma série de obras voltadas ali para ontologia. Ele vai questionar justamente sobre o ser, ele vai fazer uma releitura da história da filosofia, mostrando que a história da filosofia se preocupou com o ente e não o ser. Mas essa é uma coisa que a gente vai discutir mais tarde. E o Heidegger, ele gostava justamente de mostrar que a realidade é justamente uma coisa que se mostra e se esconde. A realidade é uma coisa que está ali meio que se insinuando. Algum tempo ela se esconde, algum tempo ela se mostra e por aí vai. E o Heráclito traz isso aqui, que é uma coisa que o Heidegger gosta, porque para Heráclito a própria natureza da realidade ela se oculta. Então qual que é o papel do pesquisador? É justamente desvelar essa realidade. Opa, a realidade está se escondendo, isso aqui é um jogo de esconde-esconde, então eu vou atrás da realidade. Como que eu vou atrás da realidade? Pesquisa. E a partir da pesquisa eu descubro como são as coisas. Vamos parar para pensar. Lá naquela época, por exemplo, você tinha lá no céu, agora que nem aqui, aqui parou de chover um pouco, né? Mas você vê, por exemplo, ali o raio, você vê o raio passando no céu. E você fala, da onde que vem esse raio? A realidade oculta seus segredos, mas através da pesquisa, através do desenvolvimento da física, através dos estudos do eletromagnetismo, a gente sabe hoje como que o raio se dá. A gente sabe a relação da corrente elétrica, os elétrons ali que estão correndo. A gente sabe também que ali dentro, entre a terra e o ar se forma um meio dielétrico, por onde que isso gera uma tensão, que vai lá do positivo para o negativo, por aí vai. Ó, a gente vai usando a pesquisa para desvendar essa realidade e é isso que é o legal da pesquisa. Por que que eu estudo filosofia ainda? Eu sou formado em filosofia, em arte e em física. Por quê? Todo mundo fala assim, William, você já trabalha, você tem o teu trabalho garantido, o que você quer estudando? Por que eu estou gravando essas aulas de história da filosofia para ganhar dinheiro? Não, porque é uma coisa que eu gosto de voltar aqui, ó, eu gosto de pegar, de cheirar esse livro aqui,
Porque toda vez que eu volto, que eu leio, eu aprendo. Então eu tô falando de novo desses autores aqui, mas eu gosto de falar deles. Eu já li essa obra completa, já li os 14 volumes da História da Filosofia, já li também os 2 tomos que tem lá no final, que vai ter mais coisa ainda. Mas eu gosto de sempre estar relendo para estar reaprendendo. Eu gosto de estudar física, agora eu estou desenvolvendo estudos mais voltados para programação, para lógica de computação, porque eu também gosto, acho interessante, mas é isso, a vida é pesquisa, a gente está vivo aqui, a gente está vivo justamente para tentar aprender, conhecer. Nesse ponto eu concordo com o Confúcio. O Confúcio lá, o primeiro filósofo chinês, vai definir o sentido da existência como algo relacionado à educação. Qual é o sentido da vida, da existência? É a educação. Educação para mim no sentido de conhecer, de buscar o conhecimento. Eu tenho meu emprego, não preciso estudar mais, mas não todo dia eu estou estudando, eu estou lendo, estou gravando essas aulas, estou conversando com vocês, conversando com pessoas que se interessam por esse conteúdo, justamente para desenvolver esse conhecimento, para buscar essa realidade que se oculta. A realidade se oculta, então eu vou atrás dela para tentar compreendê-la. Ou seja, se o mundo se esconde, essa natureza do mundo se esconder, então eu vou atrás. E é isso que é pesquisa segundo Heráclito. A própria natureza da realidade me obriga a ir atrás dela. Se o mundo fosse ali claro, se a realidade fosse clara, não teria graça. Eu quero saber qual que é o sentido da vida. Eu vou ali, leio no livro, o sentido da vida é isso. Então tá bom, então eu vou seguir isso, pronto, e vou ser feliz. Igual algumas filosofias aí baratas, você encontra muito na internet, que falam pra você como que você deve viver. Não, isso tá errado. Porque não existe num livro um sentido para a sua vida, para a sua existência. O que existe é uma descrição de como algumas pessoas encontraram o sentido da vida delas e como que você pode usar isso a seu favor. Mas não tem uma resposta pronta. Até a própria Bíblia, você pode falar assim, professor, mas o sentido da vida está dado na Bíblia. Só que não é uma coisa clara. Você vai ter que ler aquilo ali, vai ter que compreender. E também não é uma coisa que você lê assim e entende e vai executando. É uma coisa que você tem que introjetar dentro de você e viver a partir desse conhecimento que você coloca dentro de si. Ele vê abrir-se a pesquisa o mais vasto horizonte. Então aqui a pesquisa vai atingir, digamos assim, uma vastidão tremenda, uma vastidão enorme, justamente pela maneira como o Heráclito concebe a realidade. Se não esperares, não acharás o inesperado, porque não se pode achar e é inacessível. Então isso aqui vai trazer justamente a ideia de que na pesquisa você tem que ter paciência. Por quê? Porque se você espera encontrar logo de cara alguma coisa que é inesperada, você não vai encontrar. Porque justamente o inesperado vem com o passar de um certo tempo. Na verdade, você não tem certeza daquilo que você vai encontrar com a pesquisa, mas é pesquisando que você descobre algo. Mas você tem que ter paciência. E essa é a vastidão, esse vasto horizonte da pesquisa. Porque ao estudarmos uma coisa, pode ser que a gente descubra uma outra coisa que é totalmente inesperada. Então acho que essa é a grande ideia. O que a gente não espera? Na verdade, a gente até não tem como ter certeza do que a gente espera ou não. Eu quando faço uma determinada pesquisa, eu tenho uma ideia do que eu quero encontrar, mas o inesperado é aquilo que eu falo, meu Deus, eu não contava com isso dentro da minha pesquisa, e é justamente isso que vai movimentar toda a pesquisa. Então é interessante, tem que ter paciência, porque se você não tiver, pesquisa não serve para você. Um dos grandes problemas da educação que eu vejo hoje é que os nossos jovens, eles querem ali aprender as coisas de forma rápida, eles não têm paciência para esperar, eles não vão conseguir ler esse livro aqui da História da Filosofia, porque para eles é muito tempo para ficar lendo um livro. Ele não consegue ficar assistindo um vídeo aqui da História da Filosofia do Heráclito. Quantas horas que vai dar esse vídeo? Isso aqui vai dar quase um filme, vocês vão ver. O cara não vai conseguir assistir isso aqui, porque ele está acostumado com o TikTok. Vê ali vídeo de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Menos que ainda, segundos na verdade, né? 2 minutos já é longo. Imagina o cara falando de Heráclito aqui por mais de 1 hora. Não aguenta ver, né? E a pesquisa é justamente isso, tem que ter paciência, não pode ter pressa. Porque se você não tiver paciência, então você não serve para essa pesquisa aí, tá? Então acho que essa é uma das coisas que o Heráclito traz também, sobre a pesquisa filosófica. Não só filosófica, como cientista e artística também. O trabalho do artista ele demora dias, demora às vezes anos para ser finalizado, e a gente não sabe o que esperar desse trabalho, muito menos o artista. Mas não se esconde a dificuldade e o risco da pesquisa.
Os que procuram ouro escavam muita terra, mas encontram pouco metal. Então essa também é uma das dificuldades ali da pesquisa, justamente porque você procura alguma coisa, mas antes de você encontrar essa coisa, você vai se esbarrar com uma série de dificuldades que muitas vezes ali vão mostrar para você que talvez você não vá conseguir encontrar aquilo que você procura, mas não vá desistir. O interessante e o legal é a procura, é a pesquisa. Agora, se você vai encontrar uma coisa ali que é preciosa ou não, eu não sei, não dá para afirmar. Mas o que eu posso dizer é que o interessante e legal da pesquisa é a pesquisa em si. O resultado que você tem dela é uma consequência da maneira como você vem desenvolvendo ali o seu trabalho. Um exemplo, né, um trabalho de pesquisa dentro da filosofia. Eu vou ler a obra do autor, eu vou ler a obra do Nicolas Banhanho, e eu não entendo, eu não consigo entender a obra dele. Então o trabalho que eu tenho que ter é justamente de melhorar meu vocabulário, tentar estudar alguma coisa mais simples, mais fácil, para daí chegar no autor com uma bagagem melhor. Eu não aguento ler muito tempo, então eu vou começar a ler livros mais tranquilos, vou ler livro de literatura, vou ler um Harry Potter, vou ler um Mundo de Sofia, vou ler essas coisas para melhorar ali o meu rendimento, e daí depois disso, com o rendimento, com o vocabulário, aí eu vou passar para um livro mais complexo. Eu vou ler ali, por exemplo, a Ilíada, né, a Odisseia. Eu vou ler a Teogonia de Homero, Teogonia de Hesíodo é um ótimo exemplo. Eu gostava de levar para a sala de aula algumas frases do poema da Teogonia, e meus alunos falavam: meu Deus, professor, não estou entendendo nada. Mas eu gostava de mostrar aquilo para eles verem a dificuldade do trabalho de leitura. E o trabalho de leitura também é uma pesquisa, porque para você chegar a entender o texto do Hesíodo, primeiro você tem que praticar bastante com outros textos ali mais tranquilo. Vai ler Turma da Mônica, né? Parece piada, mas não. Vai ler Turma da Mônica. Acabei de ir comprar um caldo de camarão ali no boteco ali da esquina, e o cara tava lendo o gibi do Tex. E do Tex é um cara lá do Velho Oeste, se não me engano, lá, um tipo de cowboy. E é isso, vai lendo ali algumas coisinhas assim, depois você passa para uns livros mais complexos. Mas a pesquisa é isso, dá trabalho. E eu tô me preparando para ler ali o Nicolas Banhanho. Será que eu vou conseguir? Eu não posso te garantir nada, mas esse é o trabalho. Vai se divertindo ali no teu fortalecimento até você conseguir chegar nessa obra e entendê-la. E detém-se especialmente nas condições que a tornam possível. Então ele também vai fazer uma descrição ali da pesquisa, conforme tudo isso que a gente trouxe, e vai mostrar também as condições possíveis da pesquisa. Mas eu já trouxe uma delas ali, que é justamente a ideia de que a realidade é uma coisa que é comum, que ela é acessível a todas as pessoas. Então essa possibilidade de que o mundo real é o mesmo, isso significa que a pesquisa ela é possível de ser feita. Mas vamos ver ali quais são, digamos assim, essas condições ali que tornam possível a pesquisa. A primeira delas é que o homem se examina a si mesmo. Opa! Então aqui uma das condições da gente conseguir realizar essa pesquisa é o exame de si. Ou seja, aqui o Heráclito vai continuar, vai trazer aquilo que a escola dos jônicos não trouxeram, né? A escola jônica não trouxe, que é a pesquisa sobre o homem, um olhar sobre o homem que faz a pesquisa. Então uma das primeiras condições aí que torna a pesquisa possível é justamente o exame do próprio homem. Procurei-me a mim mesmo. Eu já tinha lido essa frase para vocês lá numa das nossas primeiras aulas, que lembra que eu ainda falei, ele fez uma comparação de uma frase dessa com a Dilma. Se fosse a Dilma falando, procurei-me a mim mesmo, né? Todo mundo ia tirar sarro. Falar assim, como você é idiota, como você é isso, como você é aquilo, né? E aqui é o Heráclito falando, procurei-me a mim mesmo. Mas é uma coisa bem profunda, bem interessante. Porque procurar a si mesmo quer dizer que você não está acessível no primeiro olhar. Então veja, essa frase aí, por mais que você fale assim, idiota. Não, olha o sentido dela. Eu procurei a mim mesmo. Opa, William, eu tô aqui. Mas por que eu tenho que me procurar se eu tô aqui? Porque na verdade eu não sou isso. Eu sou uma coisa mais profunda. E é aí que eu tenho que procurar. E é aí que eu tenho que correr atrás dessa investigação. Então veja, procurar a mim mesmo é escavar dentro de mim aquilo que eu sou. E isso é profundo. E essa é a mudança, o grande passo que Heráclito deu, além das escolas de pensamento que a gente já vem trabalhando.
A pesquisa dirigida ao mundo natural é condicionada pela clareza que o homem pode alcançar a respeito do ser que ele é próprio. Ou seja, a pesquisa que a gente dirige ao mundo, ela é condicionada justamente sobre a pesquisa dirigida a mim mesmo. Então, se eu quero conhecer o mundo, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo. Então, não é só estudar a realidade, mas estudar aquilo que eu sou também. E é isso aí que o Heráclito desenvolve, que vai além daquelas escolas jônicas que a gente já vem trabalhando. A pesquisa interior revela profundidades infinitas. Então, ou seja, a gente olhar, analisar a nós mesmos é uma ótima forma de estudo. Por quê? Porque estudar a mim mesmo não tem fim. Isso é praticamente infinito. Eu vou estudar, eu vou me conhecer aquilo que eu sou, e a partir disso eu vou conhecer a realidade. Isso porque o Heráclito não tem noção da ideia do inconsciente, que é uma coisa que o Freud vai trazer mais tarde. Porque o inconsciente é uma esfera muito mais profunda. O inconsciente é aquilo que justamente não está acessível às pessoas para ser conhecido. O inconsciente é aquilo que você não conhece. Você conhece alguns mecanismos do inconsciente, mas conhecê-lo na sua profundidade, não se conhece. E então Heráclito fala que a gente pode fazer uma pesquisa sobre nós ali, que a profundidade é infinita, isso porque ele nem falou do inconsciente. Porque se ele soubesse do inconsciente, ele ia ver que na verdade a coisa vai muito mais além. Tu não encontrarás os confins da alma, caminhes o que caminhares, tão profunda é a sua razão. Aqui a gente pode tentar se perguntar se de repente o Heráclito já não sondou uma ideia do inconsciente, visto que a gente não vai encontrar esse confim das almas, esses confins da alma, perdão. Eu vou analisar minha alma, eu não vou chegar lá no fim da minha alma, não consigo examinar ela por completo. Será que o Heráclito tem uma ideia do inconsciente? É difícil afirmar uma coisa dessa, até porque ele vai dizer ali que é tão profunda a sua razão. Então ele traz a ideia de que essa alma é dada justamente ali para aquele logos, pela razão, coisa que o inconsciente não é. O inconsciente não faz parte da razão, ele tem mais apelo, digamos assim, ao irracional. Então, provavelmente o Heráclito não aponta para o inconsciente, mas é interessante a gente tentar entender essa ideia de que analisar a mim mesmo é conhecer uma profundidade onde eu jamais chegarei ao fim. Estudarei a vida inteira a mim mesmo e jamais me conhecerei por completo. Isso aí é bem interessante, é bem legal. A pesquisa interior abre ao homem zonas sucessivas de profundidade que jamais se esgotam. Então, conforme o homem vai se conhecendo, mais ele vai atingindo ali uma zona de profundidade que não é a última. Hoje eu tenho 34 anos, eu me vejo de uma forma melhor, de uma forma mais completa do que há 10 anos atrás. Mas quando eu tiver 44, se é que eu vou estar vivo, provavelmente eu vou ter uma visão melhor sobre mim, até por causa da minha bagagem cultural que vai aumentar e por causa de livros e autores que vão fazer com que eu veja mais longe, mais distante. Mas isso ainda não vai ser suficiente para eu me analisar por completo. Mas eu vou ver mais longe, eu vou ver além. Por que estudar filosofia, sociologia, arte, física, química, biologia, matemática? Por que estudar lógica de programação? Por que estudar literatura, português, gramática, direito, psicologia? Por que estudar? Porque cada vez que você adquire um conhecimento, você consegue lançar uma luz nova sobre a sua realidade e a realidade do mundo. Mas o que importa aqui é a sua realidade. Toda vez que você conhece algo novo, que você aprende, você consegue ir além naquilo que você é. Você consegue olhar sempre um degrau mais profundo. Pense que a tua alma, se é que existe a alma, a gente está discutindo aqui na ideia da filosofia antiga, mas pense assim na tua alma dentro de si. Eu gosto de pensar nessa ideia de que é uma grande escadaria indo para baixo e tá tudo escuro, você mal consegue ver os degraus, mas conforme você vai aprendendo, você vai vendo um degrau novo. Opa, esse degrau eu não via, esse degrau eu não via. Você vai descendo e cada vez você consegue ver mais coisas dentro de si. Então eu acho que a pesquisa justamente vai mostrar a profundidade do ser humano e, consequentemente, vai mostrar um mundo muito maior também. A razão, a lei última do eu, aparece continuamente mais além, em uma profundidade sempre mais longínqua e, ao mesmo tempo, sempre mais íntima. Então é isso, a pesquisa é justamente essa a ideia de algo que
te propõe uma análise mais profunda sobre a realidade de si e, consequentemente, sobre a realidade do mundo. Conhecer a si mesmo é importante porque você vai conhecer o mundo de forma mais aprofundada também. Não tem como você conhecer o mundo sem conhecer a si. Vamos ver. Fechou. A razão é essa lei última do eu. Então, tudo termina lá na razão a partir da perspectiva de Heráclito. Freud diria que tudo vai terminar lá no inconsciente, mas isso é uma outra história. Mas esta razão, que é a lei da alma, é ao mesmo tempo lei universal. Então essa razão que se encontra no íntimo do homem também é a razão que legisla sobre o universo. Aquele fogo que queima, ele queima sobre uma ordem, ele é uma inteligência que ordena e regula as coisas. E essa ordem e regulação da realidade é a mesma razão que tem dentro de nós. Então essa é a nossa relação com o cosmos. A razão do cosmos também é a razão de dentro de nós. Isso entraria em choque, por exemplo, com uma filosofia de Nietzsche, com a filosofia lá de Schopenhauer, que vão mostrar que a realidade é irracional. O Schopenhauer vai colocar que a realidade é guiada por uma vontade que é irracional e que é cega. Nietzsche vai trazer também a ideia de uma vontade de potência, que na verdade não é dada por essa razão. É algo algo que não tem nada a ver com a razão. Mas em Heráclito não, a gente vê que a ordem do universo, a ordem do cosmos é dada por uma razão, por uma lógica, por um pensamento, por uma inteligência. Então, uma das condições da pesquisa que a gente viu aqui é justamente o conhecimento de si. Vamos ver uma outra condição para pesquisa aqui em Heráclito. A segunda e fundamental condição é a comunicação entre os homens. Então, o Heráclito é um filósofo da pesquisa em sentido completo. Por quê? Porque ele vai trazer a pesquisa como condição do conhecimento de si, e a pesquisa também como uma relação entre os homens. E isso aqui é muito legal, porque se o mundo é o mesmo para todos, se todos os homens possuem a razão, logo a pesquisa sobre a realidade tem que ser comum entre os homens, e o importante é que os homens conversem entre si, dialoguem sobre a realidade. Eu, quando leio um poeta, quando eu leio Fernando Pessoa, quando eu leio William Blake, quando eu leio Shelley, eu estou lendo autores que estão descrevendo a si, descrevendo o mundo, e eu estou em comunicação com esses autores, porque eu tenho uma visão de mundo também. Então, ao lê-los, eu acabo aprendendo mais sobre a realidade, a partir da minha perspectiva, e quando eu leio eles eu falo, nossa, mas eu não via dessa forma. E quando eu tenho esse choque, eu justamente consigo expandir um pouco mais o meu pensamento, o meu entendimento. Quando eu estudo a história da filosofia, muitas vezes, agora eu já não me surpreendo tanto, né, porque eu espero um pouco de tudo. Mas no começo, quando eu lia, por exemplo, né, aquela frase lá do Heráclito, o mundo se origina do dinheiro, né, que eu li lá no livro do Baldo Nicola, quando eu entendi aquilo de verdade, aquilo mudou minha forma de ver o mundo. E quando eu fui estudando filosofia, eu fui vendo teorias e ideias que foram abrindo a minha mente, o meu pensamento. Hoje eu me surpreendo menos, porque hoje eu já não espero tanto uma novidade. A gente já vai ficando velho, a gente vai ficando meio calejado e não tem algo que te surpreenda. Acho que a última surpresa que eu tive mesmo assim, dentro da história do pensamento foi quando eu estudei um pouquinho das obras lá do Eduardo Viveiros de Castro, que ele vai fazer uma contraposição entre natureza e cultura. Na minha cabeça eu sempre tive a ideia do que era natureza, o que era cultura. Para mim que a natureza era uma coisa comum a todas as pessoas e o que mudava era a cultura de cada uma. E ele traz uma ideia oposta. Ele vai dizer que o que existe de comum entre todas as pessoas é a cultura, porque todas elas fazem a cultura, por mais que seja diferente. O que modifica entre cada uma delas é a natureza. Então veja, eu achava que a natureza era comum e a cultura era diferente. Ele inverte essa relação e fala, não, a cultura é comum e a natureza que é diferente, porque cada pessoa tem a sua natureza. Então, quando eu li aquilo foi chocante. Eu falei, nossa senhora, isso abriu uma outra concepção. Eu falei assim, a pira bateu essa pira, porque eu entendi. E essa foi uma das últimas surpresas que eu tive dentro do estudo da filosofia.
E depois que eu aprendi isso, mudou algo dentro de mim. Eu vejo o mundo de uma outra forma. Então é por isso que você tem que ler o Nicolás Banhanho, o Sócrates, por isso que você tem que ler poesia, arte, por isso que você tem que apreciar as obras do Van Gogh, justamente para mudar algo dentro de você. Um gatilho ali ser desativado e você conseguir ver a realidade de uma forma mais profunda. Consequentemente, ver a si também. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo isso é comunicação. Porque eu assisto um filme, eu leio um livro, eu vejo uma obra de arte, eu programo um computador, eu estudo direito, eu estou entrando em comunicação com ideias e pensamentos, e isso muda bastante sobre a minha concepção do mundo e sobre mim mesmo. O pensamento é comum a todos, segundo Heráclito. Foi isso que eu trouxe ali nas citações anteriores. O pensamento é comum a todos porque é fruto de um logos, de uma razão universal que é comum a todas as pessoas. É necessário seguir o que é comum a todos porque o que é comum é geral. Então é interessante que a gente siga aquilo que é comum a todas as pessoas, que é justamente essa ideia de que todas as pessoas possuem pensamento e é a partir disso que a gente tem que trabalhar, porque é isso que está acessível para todo mundo. Eu vou falar assim para vocês, eu vou separar vocês, o critério vai ser aqueles que foram à Disney e aqueles que não foram. Opa, esse é um critério injusto, porque tem aquelas pessoas que têm dinheiro, têm condições de ir à Disney, tem pessoas que não têm condição, não posso separar o mundo nisso, né? Pensei nisso porque eu lembrei de um vídeo que eu assisti lá do Ariano Suassuna, leiam o Ariano Suassuna, assistam os vídeos dele também, aquele cara lá é fantástico, pensador brasileiro. Mas um critério comum ali em todas as pessoas é o pensamento. Só não pensa quem não quer, só não pensa quem tem preguiça. Pensamento é uma coisa comum a todas as pessoas e exercitar esse pensamento é de graça, Professor, eu tenho que ler um livro, eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Hoje a gente tem livros acessíveis aí na internet, mas eu não tenho dinheiro nem para internet. Então, às vezes você tem algum lugar aí, lá em Curitiba tinha as tubotecas, que você tinha os livros lá, que você podia ler. Mas não é só ler livro, é pensar, é usar raciocínio, assistir, observar, escutar e ter uma outra visão sobre as coisas. Então isso é comum a todas as pessoas. É sobre isso que a gente deve estudar, deve falar. Quem quiser falar com inteligência deve fortalecer-se com o que é comum a todos, como a cidade se fortalece com a lei e muito mais. Porque todas as leis humanas se alimentam da única lei divina e esta doutrina, tudo o que quer, basta a tudo e tudo supera. Então, quem quiser, de certa forma, ali desenvolver a pesquisa, estar em comunicação com os outros na realidade, deve fortalecer o seu pensamento. Essa inteligência se fortalece justamente pelo uso daquilo que é comum a todas as pessoas, que é justamente o pensamento. E tudo vem do pensamento. As leis humanas vão se alimentar do pensamento, a ciência se alimenta do pensamento, a filosofia se alimenta do pensamento. Então, quer ser uma pessoa inteligente que conhece a si mesmo de maneira mais profunda e conhece a realidade, então estuda. Então a pesquisa é o sentido da tua vida. Confúcio vai dizer o sentido da existência é a educação. Então estuda, aprende para você melhorar aquilo que você é. Se você está triste em relação à realidade, ao mundo, estuda e tenta compreender essa realidade. Mas a filosofia torna as pessoas tristes. Não, talvez uma concepção digamos assim, unidimensional sobre a filosofia torna as pessoas tristes. Quando você lê apenas um autor, quando você pega apenas uma perspectiva, isso pode te deixar triste. Mas quando você conhece uma miríade de pensamentos, quando você conhece vários pensamentos, você vai vendo como é legal a pesquisa. Eu já entrei em conflito várias vezes com a minha profissão, né? Eu sou professor, aliás, agora eu não sou mais professor do Estado, mas eu sempre me questionava, falava, William, você não pode fazer algo melhor para a sua vida? Mas hoje eu percebo que não é só uma questão financeira, mas eu gosto de ter um tempo para estudar, para ler, para jogar um videogame, para assistir um filme, para conversar com as pessoas. Então não é sobre dinheiro, mas é sobre quando você faz aquilo que você gosta. E eu gosto de estudar, porque toda vez que eu estudo, eu aprendo um pouco mais sobre mim. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero me conhecer cada vez mais, conhecer melhor, para saber que tipo de decisão eu vou tomar para a minha vida e como que eu vou fazer para impactar positivamente a vida dos outros. Você não estuda pelos outros, você estuda por você.
E a partir de você, você muda aqueles que estão ao seu redor, aqueles que escutam aquilo que você tem a dizer. Eu assisto muitos vídeos do YouTube agora, eu gosto muito daqueles cortes da ciência, eu gosto muito do Serjão lá da física, lá que fala muito dos foguetes. Eu gosto daqueles caras ali porque são pessoas inteligentes. Assim, se eu pudesse ter eles como amigos próximos, eu teria. Mas, graças a Deus, ou não, se é que Deus existe ou não sei, mas aí vai de vocês. Existe a internet, que a gente pode estar em contato com essas pessoas que realmente valem a pena. A internet é um grande banquete onde você vai selecionar os teus amigos. Eu quero ver os vídeos do Serjão, porque eu gosto de física. Eu gosto de ver alguns vídeos de filosofia, eu gosto de ver, por exemplo, o canal de física do professor Renato Brito, eu adoro ver os vídeos do Universo Narrado. Então são caras ali que eu tô sempre assistindo porque eu gosto da companhia deles, né? Então eu me sinto meio que amigo deles ali por compartilhar o conhecimento, por compartilhar a sabedoria deles. Eu sou professor de física também, dava aula de física, na verdade, e de arte, e sempre gostava de conhecer pessoas ali que me agregavam alguma coisa. Para mim, a vida é curta, então eu quero aproveitar esses momentos ao lado dessas pessoas, assistindo esses vídeos e conversando com pessoas que realmente agregam. Então esse é um sentido da pesquisa também, é você poder estar em contato com esses seres, com essas pessoas. Mesma coisa, você tem paciência de vir aqui assistir esse vídeo que eu tô falando aí, ó. Eu comecei a gravar, era 8 e pouco, já é 10:30 da noite, eu tô gravando um filme aqui e vai longe, porque tem coisa ainda, mas eu não tenho pressa, eu não tô com pressa. Mas você está aqui, assiste meus vídeos, acompanha, então a gente tem uma relação de amizade, digamos assim, porque você confia nas minhas palavras, ou não, né? Você vem aqui para me criticar, você vem aqui para falar mal dos meus vídeos, como tem muita gente que faz também, mas eu não me importo, porque o importante é poder tocar a vida das pessoas de alguma forma, e ao fazer esses vídeos eu aprendo muito sobre mim também, então é para mim e para vocês. Se você gosta, isso é maravilhoso, para mim é legal. Se você não gosta, eu aceito as críticas, críticas eu acho que é importante, mas o que importa é essa pesquisa nos unir, e é isso que o Heráclito traz. Vamos lá. O homem deve, pois, dirigir a pesquisa não só para si mesmo, mas também e com o mesmo movimento para aquilo que liga aos outros. Então a pesquisa não é uma coisa que você vai fazer isolada no seu gabinete, mas é uma coisa que você vai compartilhar com os outros também, até porque os outros pensam, têm a razão, tem esse logos aí que é uma razão universal que governa tudo e está dentro de si também. Isso aí tem a ver com o trabalho científico. O cientista não trabalha sozinho, mas ele trabalha numa comunidade, numa equipe científica, e a partir dessa comunidade ele discute ideias, ele debate, ele consegue descobrir falhas na sua teoria, nas suas ideias, ele vai se corrigindo. O trabalho filosófico é da mesma forma. A pesquisa universitária, o professor publica artigos, manda esse artigo lá para a revista, e esse artigo pode ser criticado ou não. E esse é o valor da pesquisa acadêmica. Muitas pessoas descem a lenha na academia falando que é coisa de esquerdista, mas eu não vi ninguém agora chegando nos artigos dos professores e falando, esse artigo está errado por causa disso, disso, disso. As pessoas gostam só de xingar, criticar, sem ter realmente uma base ali, uma leitura, e falar, não, eu estou criticando isso porque isso não presta. Vamos pegar alguns autores aí conservadores, alguns autores de direita que criticam a esquerda. Tem autores maravilhosos que vão lá e apontam realmente as falhas no pensamento de Nietzsche, no pensamento de Marx, que vão lá e questionam essa maneira de pensar, e isso é válido, porque eles têm argumento, eles trazem ali uma estrutura, um raciocínio, uma ideia, e vão questionar esses autores falando, não, a realidade não é dessa forma que vocês veem. Mas a maioria das pessoas da internet só critica, só xinga, porque são, digamos assim, Maria vai com as outras, né? Desculpa a Maria aí, mas são pessoas que vão ali nas ofensas, gostam de xingar, gostam da polêmica, mas não tem um argumento para mostrar porque que a ideia dessas pessoas realmente está errada. Você quer criticar o trabalho de um autor, vai lá ver onde ele publica um artigo, vai lá e refuta o artigo dele, faça isso. Agora não fique falando, não sei o que, sem ter um argumento nenhum, sem nunca ter lido um livro, tá bom? Então acho que essa é a ideia. Isso é um trabalho em equipe, é um trabalho em comunidade. Criticar, ser criticado é importante também. O logos que constitui a mais profunda essência do homem individual é ainda o que liga os homens entre si numa comunidade da natureza. Então o logos, a razão, é aquilo que tem de mais íntimo dentro de você, mas ao mesmo tempo, por ele ser universal, ele também liga os outros homens. Portanto, não se sinta só, não se sinta sozinho.
Muitas vezes eu ficava triste porque eu falava, eu queria falar de filosofia, mas não tem com quem conversar, com quem falar. Meus amigos da filosofia praticamente me abandonaram, né? E hoje eu encontrei o canal aqui para conversar com pessoas que realmente gostam da filosofia também, mas eu entendo que hoje tem um cara como eu que estuda, mas tem outras pessoas também que estão isoladas ali estudando, mas a gente vai conhecendo pessoas no meio do caminho, a gente vai discutindo um pouco de filosofia, de arte, de física e por aí vai. Então, o que tem dentro de ti também há dentro das outras pessoas também. O que há dentro de ti é aquilo de universal que existe e que regula toda a realidade. Se é que o Heráclito está certo, a gente está falando dentro da perspectiva dele. Este Logos é como a lei para a cidade, mas é ele próprio a lei suprema que tudo rege. O Logos, essa razão, é como se fosse aquela lei que a cidade obedece. Mas ele não é só essa lei descrita, mas ele é a própria lei. Ele é a lei das leis. É isso que é esse Logos, essa razão, esse princípio, esse fogo. O homem individual, a comunidade dos homens e a natureza externa. Então, esse Logos, essa razão, ele legisla esse homem individual que faz a pesquisa, a comunidade dos homens que se comunicam, que tem a relação pelo pensamento, e também toda a realidade externa. Então veja, o Heráclito explica o que é o mundo, o que é a realidade, ao mesmo tempo explicando o que é a comunidade e o que é o homem individual. Então partimos do homem individual, conhecemos a comunidade desses homens e da comunidade nós estendemos isso para a natureza. Então, a pesquisa dos primeiros filósofos lá da escola jônica era uma pesquisa para entender a realidade do mundo. Heráclito não, traz uma coisa nova, uma coisa diferente. Para entendermos a realidade do mundo, temos que entender a nós mesmos. Assim, quando a gente entende a gente, daí a gente passa a entender a comunidade, e da comunidade a gente passa a entender a natureza. Veja como isso é lindo, isso é belo, isso é maravilhoso. Eu amo isso, eu adoro isso. E Heráclito é um dos filósofos mais importantes lá da antiguidade, justamente por ter tido essa visão, esse pensamento. Ele é, portanto, não só a racionalidade, mas o próprio ser do mundo. Então esse Logos não é só a razão, mas é a própria razão de ser do mundo. Se o mundo é o que é, a substância desse mundo se deve justamente a esse Logos racional, a esse Logos que permite esse mundo ser mutável, essa mobilidade do mundo também se devir, esse movimento. Então esse Logos, essa razão, é a lei, mas não somente é a lei, é aquilo que é a razão de ser da realidade. Tal se revela em todos os aspectos da pesquisa. Então acho que agora vocês entendem um pouco por que o Heráclito é o filósofo da pesquisa. Justamente porque ele é um filósofo que descreve a pesquisa dessa maneira, como algo que justamente vai mostrar o que é o ser humano, o que é a sua comunidade e o que é a realidade. Ele reflete pela primeira vez sobre a pesquisa, ele faz uma filosofia da pesquisa e ao explicar o que é a pesquisa, ele também traz a ideia do que é a filosofia. Então a filosofia para o Heráclito justamente é isso, é uma maneira de conhecer a si, de conhecer aquilo que rodeia o si e conhecer a natureza, a realidade, que são coisas que estão interligadas pela mesma razão. Heráclito põe constantemente de frente do homem a alternativa entre o estar acordado e o dormir. Aquilo que eu já havia falado para vocês, o Heráclito vai colocar, tem o homem que está acordado, tem o homem que está dormindo. E como a gente diferencia esse homem? O que vai diferenciar aquele que está acordado daquele que está dormindo é justamente a maneira como o homem utiliza esta razão. Como ele faz a pesquisa. Fazer a pesquisa é estar acordado. Entre o abrir-se, mediante a pesquisa, a comunicação interhumana, que revela a realidade autêntica do mundo objetivo. Então esse estar acordado é justamente um abrir-se mediante a pesquisa para descobrir quem é você, descobrir quem é a sua comunidade, descobrir o que é essa natureza, esse mundo, esse cosmos que nos rodeia. Isso é poder entender, compreender o mundo na sua objetividade. Um mundo que está aberto a todas as pessoas. Só não descobre esse mundo quem não quer.
Só não conhece esse mundo quem não quer. Por quê? O pensamento, a razão foi dada a todas as pessoas. Eu não consigo entender matemática, eu não consigo entender filosofia. Você não entende porque você não quer, porque a razão é dada para todas as pessoas. Mas é claro que aqui a gente entra também nos tipos de inteligência. Se eu não me engano, lá vão existir 12 tipos de inteligência e vamos dizer que cada pessoa tem o seu tipo. Não sei se o Heráclito concordaria com essa visão. Acredito que ele pensaria que a inteligência é o mesmo para todas as pessoas. Mas se cada um tem o seu tipo de inteligência, então quer dizer que nem todo mundo vai aprender matemática, nem todo mundo vai aprender filosofia, nem todo mundo vai ser um Neymar e por aí vai. E o fechar-se, o dormir? Fechar-se no próprio pensamento isolado, num mundo fictício que não tem comunicação com os outros. O louco, o doido é aquele que se fecha em si e não consegue mostrar para o outro a realidade. Você vai investigar aquilo que o louco está falando e você não encontra nada, porque aquilo só existe na cabeça dele, naquele mundo dele. Tô falando de louco aqui, né? Mas eu sei que é pejorativo falar disso, né? Eu entendo que poderia ter usado outros termos, mas enfim... Quando a gente pensa em pessoas que muitas vezes têm paranoia, pessoas que têm depressão, pessoas que têm problemas assim psíquicos, digamos, problemas psicológicos, numa baixa escala, numa alta escala, veem o mundo da forma que uma outra pessoa não pode verificar. Então, às vezes, a pessoa se acha feia. A pessoa fala assim, eu sou feio, eu sou horrível, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos. A pessoa pode comunicar isso, mas eu não consigo mostrar para ela que esse mundo que ela está vendo não é real. E esse é o trabalho do psicólogo, abrir os olhos da pessoa e falar, não, você é linda, você é maravilhosa, a vida vale a pena. Mas eu não consigo mostrar esse mundo para a pessoa sem abrir os olhos dela. Então, a filosofia, a psicologia é uma maneira de dissipar essas sombras justamente para mostrar o mundo como ele é de verdade. E o fechar em si mesmo, ver esse mundo que só eu posso ver, é totalmente oposto ao sentido da pesquisa filosófica, de que a gente cria um mundo fictício que não tem relação com a realidade. Agora, autores dentro da literatura, dentro da poética, vão se apoiar nesse sonho, nessa ficção, para criar outras realidades que são abertas a nós, que a gente pode ver, a gente pode investigar. Quem nunca leu lá O Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é maravilhoso. Vai ler qualquer outra obra de literatura e não consegue sentir aquele mundo. Vai ler lá o Harry Potter, tem um monte de livro, vai ler as Crônicas de Nárnia, vai ler o Pequeno Príncipe, não vai se encantar com aquele mundo. Não existe aquele mundo, mas você acredita tanto naquela ficção que você se emociona com aquilo que acontece. Quem nunca assistiu o Rei Leão e não chorou quando o Mufasa morreu? Eu chorei, eu juro, chorei quando o Mufasa morreu lá. Mas não existe Mufasa, não existe aquele... Por que eu tô chorando por uma coisa que não é real? Assistiu o último capítulo da novela, a mulher foi lá, morreu, a mulher ficou com o mocinho, por aí vai. E quem que não se emociona com isso? E isso é uma ficção, isso é uma mentira, é uma ilusão, mas é uma mentira tão bem contada que a gente acaba criando a realidade disso. Então o autor da literatura vai se basear nessa ficção para criar uma realidade. É um mundo que só existe ali no livro dele, mas é um mundo que é acessível a nós. Agora, diferente de uma outra realidade psíquica, que a gente não consegue entender o que a pessoa realmente está sentindo, porque ela está fechada dentro dela, e ela não consegue nem se comunicar. Então é isso, né? A pesquisa filosófica é uma maneira da gente se abrir para o outro, para a comunidade. Mas a pesquisa filosófica também pode se fechar. Isso que a gente vai ver aí em outros autores mais para frente. Mas isso também tem o seu valor, digamos assim. O sono é o isolamento do indivíduo, a sua incapacidade de se compreender a si mesmo, aos outros e ao mundo. Então, o sono é justamente quando esse indivíduo está isolado, ele não consegue compreender a si, nem o mundo, nem se comunicar com os outros. A vigília é a pesquisa vigilante que não se detém nas aparências, que alcança a realidade da consciência, a comunicação com os outros e a substância do mundo na única lei, logos, que rege o todo. Então, a vigília reflete a pesquisa filosófica, é estar acordado, estar atento o que é ilusório ou não. Eu gosto muito das tradições orientais, principalmente do budismo. O budismo vai bater muito nessa tecla de que o mundo, a realidade, ela está em constante mudança, mas ela é ilusão, ela é ilusória. Tudo aquilo que nós vemos desse mundo é ilusório. E o monge budista, o filósofo budista, o pensador budista, vai tentar encontrar a realidade por
por baixo dessa ilusão. É por isso que o Buda, o Siddhartha, vai criar lá a ideia das a doutrina das 4 nobres verdades, que é justamente aquilo que não muda dentro dessa multiplicidade aparente do mundo. O sofrimento existe. Isso é uma das verdades, das 4 nobres verdades. Mas a gente vive num mundo, olha só que doideira, vivemos num mundo onde a gente não pode ver os outros sofrendo. Nas redes sociais eu não vejo sofrimento, só vejo gente postando prato de comida gostosa, gente vestida de maneira agradável, com roupinha limpa, indo lá pra praia. Não vejo ninguém tirar foto da favela, mas eu vejo todo mundo lá no Balneário Camboriú, lá em Itapema e por aí vai. Eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente quer negar que a realidade é sofrimento. E essa é uma coisa que o Buda vai trazer. E o Schopenhauer vai beber nessa água também e vai falar: o mundo é sofrimento, não tem como negar. Mas a gente pode usar isso a nosso favor. Então o Heráclito vai mostrar que aquelas pessoas que estão acordadas conseguem ver a realidade do mundo. Interessante eu falar sobre o sofrimento, porque o Heráclito também é retratado como um filósofo, de certa forma, do sofrimento, conforme eu vou comentar ali com vocês ali mais tarde. Esta alternativa estabelece o valor decisivo que a pesquisa possui para o homem. Então, a pesquisa ela é importante para o homem justamente por tudo aquilo que eu trouxe, para o conhecimento de si, para o conhecimento da comunidade e para o conhecimento da natureza. Ela não é só pensamento, ou noesis em grego, mas também sabedoria da vida, frônesis. Ela determina a índole do homem, o ethos, que é o seu próprio destino. Então veja a importância da pesquisa. Para que eu vou estudar filosofia? Meu aluno, quando eu tinha aluno, porque eu não sou mais professor, ali no semestre passado ele falou assim: professor, filosofia então é só teoria, né? Só que ele falou no sentido pejorativo, como se teoria não fosse nada. Mas conhecer, estudar, colocar essas ideias na sua mente já é uma maneira de se modificar, porque quando você conhece isso, quando você introjeta isso dentro de si, você muda a sua prática também. Então conhecer teoria, conhecer ideias é mudar a maneira como você vê o mundo e a maneira como você se comporta nesse mundo. Você, por exemplo, lê a Bíblia, você decora a Bíblia, mas não tem necessidade de decorar. O que interessa é se isso vai mudar ou não a tua atitude, o teu jeito de ser. É isso que é o mais importante. Não adianta você saber a Bíblia inteira se você não consegue agir conforme aqueles mandamentos que você acredita. Estou usando a Bíblia, que é o exemplo mais comum aqui entre nós, aqui do Ocidente. Mas vamos pensar assim, você estuda filosofia do Rousseau. O Rousseau é um cara que fala sobre a educação, sobre a pedagogia, a maneira de educar os filhos, beleza. E qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá e abandona os filhos dele. Né? Então essa é uma coisa assim bem estranha. O Schopenhauer fala da calma, digamos assim. O Schopenhauer fala dos aforismos para a sabedoria de vida, mas ele tinha uma vida conturbada, teria dito as lendas lá que ele teria empurrado a velhinha da escada, teria agredido uma outra mulher, e aí a gente começa a ver o comportamento dos filósofos, de alguns filósofos que não condiz com aquilo que eles defendem. Falam de coisas lindas, belas e maravilhosas, mas no fundo não agem dessa forma, dessa maneira. Os filósofos orientais são diferentes. Os filósofos orientais acreditam que se eu defendo uma teoria e não vivo essa teoria, a teoria não presta. Se eu falo do budismo, mas eu não pratico o budismo, então o budismo não presta. Aqui no Ocidente não, a gente tem autores que descrevem ali como você educar seus filhos. Primeira coisa que ele faz é abandonar os filhos dele, né? Mas isso tem outros motivos. Estou julgando o Rousseau. Estou só usando como exemplo aqui, mas é só para você entender mais ou menos a ideia. Então, teoria é inútil? Jamais. A teoria é uma coisa maravilhosa para você refletir a sua prática também. Como é que você vai mudar aquilo que você é? A vida vai te bater um monte até você mudar. Você é ruim, você é pessoa ruim, a vida vai te dar tanta porrada que você vai ali ficar manso, ficar calmo. Mas se você não quer apanhar da vida, então tenha a teoria a teu lado, tem a teoria ali a teu favor, vai estudando, vai lendo e vai modificando você a si mesmo, vai olhando aquilo que você precisa consertar ou não, sem com que os outros venham aí e te machuquem ou te magoem. Faça isso por você, não deixe que os outros te mudem. Mas é interessante também que os outros venham comunicar a você aquilo que tem de ruim dentro de você para você refletir sobre o que você deve mudar ou não. Fortes emoções na aula de hoje, né? A outra aula que eu gravei sobre Heráclito, eu gravei ali em meia hora. Essa aula que vai ser um filme. Vai ser um filme aí de umas 3 horas, mas não importa. Não importa. Quem gosta do canal, quem quer aprender aí, assiste. Mas Heráclito determinou ainda esta lei
de que a pesquisa deve clarificar e aprofundar o significado. Então a pesquisa vai justamente também fazer a gente entender melhor o que é essa lei universal, essa lei da razão, do logos, essa lei que está dentro de todos de nós. Ela é, já para os antigos, a grande descoberta de Heráclito. Então o que é essa descoberta? Isso nos atesta Filon. Filon, eu não tenho certeza que Filon que é esse, mas eu acho que é o Filon de Alexandria, que é um filósofo que vai aparecer lá no período medieval. Mas enfim, vamos ver. O que resulta dos dois contrários é uno. E se o uno se divide, os contrários aparecem. Então essa seria a grande novidade ali da descoberta de Heráclito, que o resultado dos dois contrários é o uno, e esse uno se divide nos contrários também. O que mais? Deixa eu colocar aqui. Não é este o princípio que, conforme afirmam os gregos, justamente o seu grande e celebérrimo Heráclito colocava à cabeça de sua filosofia? O princípio que a resume toda e de que ele se gabava como sendo uma nova descoberta? Então essa é a citação aqui de Filon, que vai trazer justamente essa questão da grande descoberta de Heráclito. O que ele tem que é diferente dos outros autores ali anteriores? A grande descoberta de Heráclito é, pois, que a unidade do princípio criador não é uma unidade idêntica e não exclui a luta, a discórdia, a oposição. Nesse livro do Ubaldo Nicola, que eu li lá, que falou que a origem do mundo era o ouro, era o dinheiro, também falava que a origem das coisas era a guerra. A guerra é a mãe de todas as coisas. E quando eu li aquilo, eu fiquei de cara, porque eu tinha uma visão falando, não, a guerra é uma coisa ruim, a guerra é isso, mas eu nunca tinha refletido sobre o que era a guerra. E essa é a grande novidade, a descoberta de Heráclito, que os opostos, quando eles estão ali no uno, eles não se anulam, os contrários, os opostos não se anulam. Há constantemente uma guerra, há constantemente uma oposição entre esses opostos que mesmo na sua unidade não se anulam. Ou seja, a guerra é a mãe de todas as coisas, porque a própria unidade, esse logos, essa razão, conserva em si essa oposição entre os contrários. A oposição não se anula, mas ela se mantém dentro da unidade. Isso é diferente lá dos outros filósofos, porque o Anaximandro e o Anaxímenes, por exemplo, vão trazer a ideia de que tudo retorna ali à sua unidade, mas não vão falar dessa oposição, desse choque entre esses contrários, coisa que o Heráclito é quem traz aqui pela primeira vez de maneira clara. Para compreender a lei suprema do ser, o logos que o constitui e o governa, é necessário unir o completo e o incompleto, o concorde e o discorde, o harmônico e o dissonante, e dar-se conta de que todos os opostos, de que de todos os opostos brota a unidade e da unidade saem os opostos. Ou seja, ali dentro desses opostos a gente encontra a unidade, mas a unidade em si não cancela esses opostos. Então, na própria unidade do mundo, há a discórdia, há a relação entre opostos, há a relação entre o harmônico, o desarmônico, o acordado e o dormente, o frio e o calor. Então, a própria unidade do mundo não cancela os contrários. Por isso que a guerra é a mãe de todas as coisas. Porque desde o seu princípio, desde o seu início, há ali, digamos assim, uma relação entre esses opostos. Mais uma vez, a unidade da onde é gerada as coisas, ela por si só é uma unidade que carrega em si a guerra, a discórdia, a discordância entre esses opostos. E essa é a novidade que Heráclito traz. E por isso que isso pode explicar até o movimento, porque o movimento é aquilo que vai trazer uma ideia de mudança, as coisas estão mudando. Mas como que uma coisa vai mudar para outra se a outra coisa não existe? A coisa vai do seu oposto para o outro oposto, e é isso que vai gerando o movimento desde o seu princípio. Por isso que a guerra é a mãe de todas as coisas, porque a partir dessa oposição é que o movimento é gerado, e a partir desse movimento é que essa oposição também se conserva. Aqui, a citação do Heráclito. Veja como Heráclito é um filósofo obscuro. É a mesma coisa o vivo e o morto, o acordado e o dormente, o jovem e o velho. Tudo isso aí é a mesma coisa.
pois que cada um destes opostos, transformando-se, é o primeiro. Então, estes opostos, na verdade, é o primeiro. O velho é o jovem. Se você opõe o velho, você encontra o jovem. Se você opõe o jovem, você encontra o velho. Então, uma coisa é a outra. Um oposto, por mais que seja diferente, ele é o outro, apenas invertendo ali o sinal da equação. Então, já nessa unidade, nesse princípio, a gente vai encontrar esses elementos ali desde o início. Então, o início por si só já é algo conflituoso. Estava assistindo uma palestra uma vez do meu professor de estética e ele vai dizer que a nossa realidade, a nossa sociedade, ela é violenta e até mesmo o nosso princípio, a nossa concepção física do início do universo como um Big Bang já começa em violência. Tem um filme também que eu assisti maravilhoso chamado Adeus Século XX, que vai mostrar ali que o início da humanidade, digamos assim, o início do século XX já começa em violência. Então o homem seria violento ali por natureza, mas aqui a gente voltando ao Heráclito, o próprio princípio da realidade por si só já é violento desde o início. E essa era uma coisa que agradava muito o Nietzsche. O Nietzsche que vai gostar dessa luta ali entre o apolíneo, o dionisíaco, vai mostrar que a realidade é justamente entendida por essas forças, digamos assim, essas forças de sentimento, entre essa vontade de potência, essa vontade de poder, essa questão da discórdia é uma coisa que agradava muito o Nietzsche. E também a questão da obscuridade do Heráclito, o Nietzsche, por mais que não seja um autor tão difícil de ler, às vezes tem umas passagens que você fica, meu Deus, o que será que ele está querendo dizer? Então, é por esse caminho. Como na circunferência todo ponto é ao mesmo tempo princípio e fim, como o mesmo caminho pode ser percorrido para cima e para baixo, assim todo contraste supõe uma unidade que constitui o significado vital e racional do próprio contraste. Então a gente pode imaginar ali dentro de uma circunferência, qualquer ponto dentro de uma circunferência é princípio ou é fim. Pega na circunferência e coloca um ponto. Aquele ponto pode ser o fim ou pode ser o início, vai depender ali da perspectiva que você está correndo. Então, de certa forma, toda a realidade também é dada dessa maneira. Qualquer coisa que você pega é uma oposição à outra, mas ali tudo no seu princípio é a mesma coisa. Então, tudo quando a gente pega ali dentro da sua lei, da sua regra universal, é o mesmo. E é isso que o filósofo vai fazer. A pessoa do senso comum vai dizer, o feio é uma coisa, o bonito é outra. O velho é uma coisa, o jovem é outra, a obra de arte é isso, a filosofia é aquilo, mas o filósofo é aquele que vai conseguir perceber a unidade dessas coisas que são aparentemente opostas. Na realidade, o que eu vejo no mundo real são coisas múltiplas, mas quando eu estudo filosofia, eu começo a perceber que essa multiplicidade gera uma unidade. E a partir dessa unidade que eu vou desenvolver meu trabalho filosófico. É isso que o trabalho de pesquisa filosófico faz. Filosofia é uma busca da unidade, apesar das multiplicidades. O que é oposto une-se e o que diverge conjuga-se. Então aquilo que é oposto vai se unir e aquilo que é diferente também vai convergir, vai se conjugar, digamos assim. Aquilo que diverge, conjuga-se. Aquilo que é oposto, se unifica e por aí vai. E o princípio é esse, que ele vai e vem, vai e volta, mas não se reduz ao fogo. É uma coisa que está sempre ali, justamente viva, por causa que a própria natureza da realidade vai manter a relação entre esses opostos. A luta é a regra do mundo e a guerra é comum geradora e senhora de todas as coisas. Foi justamente o que eu li lá no livro do Baldo Nicola que eu fiquei boiando a primeira vez. Falei assim, como que a guerra é a mãe de todas as coisas? A guerra é comum geradora e senhora de todas as coisas. A luta é a regra do mundo, porque na sua própria essência, na sua própria realidade, a luta é uma oposição, é um choque entre contrários, que estão ali na unidade, mas ao mesmo tempo carregam ainda em si essa oposição. A oposição nunca é aniquilada dentro da filosofia de Heráclito. Nestas afirmações está contido o ensinamento fundamental de Heráclito, de cujo ensinamento ele deduz que os homens não podem elevar-se senão por meio de uma longa pesquisa. Os homens só se elevam dessas questões, todas dessas discussões, através da pesquisa, através do conhecimento. Conforme eles vão aprendendo, fica mais claro para os homens, fica mais claro para a gente essa unidade, apesar da multiplicidade das coisas, e como
o discorde, como aquilo que é aparentemente contrário ao oposto faz bem para a sociedade e para a realidade. A gente discute muito sobre questões políticas e muita gente afirma que é interessante uma sociedade diversa, é importante uma sociedade plural e que uma sociedade onde todo mundo fosse igual, de maneira igualitária, representaria o fim da sociedade. Então acho que isso é bem interessante, vai dentro da pesquisa de Heráclito, que é interessante que existam pessoas diferentes. Se todo mundo pensasse da mesma forma que eu, o mundo não teria graça. O legal desse mundo é o contraste, é a oposição, é o choque de ideias. Mais uma citaçãozinha. Os homens não sabem como o que é discorde está em acordo consigo mesmo. Então aquilo que aparentemente está discorde, aquilo que aparentemente não tem nada a ver com o outro, tem relação com o outro. Como que eu vou conhecer o amor se eu não sei o que é ódio? Como que eu não vou conhecer a importância de ter uma relação se eu não sei o que é a solidão? Como que eu vou conhecer o calor? Calor não, calor é troca de energia. Como eu não vou conhecer o quente se eu não sei o que é frio? Como eu não vou conhecer riqueza se eu não sei o que é pobreza? E por aí vai. Você entende? Então, essas coisas que são aparentemente opostas, elas têm a sua relação. Os homens não sabem como que a discórdia está em acordo consigo mesmo. A harmonia de tensões opostas, como as do arco e da lira. Como as cordas do arco e as da lira se retesam para reunir e estreitar ao mesmo tempo as extremidades opostas, assim a unidade da substância primordial liga pelo logos os opostos sem os identificar, bem ao contrário, opondo-os. Então a unidade da razão, a unidade desse logos, ela vai ligar aquilo que é oposto sem anular a sua oposição, sem igualá-los. Não vou tornar igual as duas coisas, mas muito pelo contrário, eu vou mostrar que elas são diferentes, mas mesmo assim elas estão presas numa unidade. Ele deu o exemplo ali das cordas do arco, né? A corda do arco, elas vão se retesar, você vai fazer assim, né, para trás para puxar o arco, ela vai indo, ela é flexível e essa flexibilidade dela justamente mostra que ela ao mesmo tempo pode estar de maneira comprimida ou não comprimida e mesmo assim sem perder o sentido, o significado daquilo que ela é. Então nessa unidade do logos eu vejo uma unidade, mas eu não perco do ponto de vista a diferença entre esses opostos. A harmonia não é para Heráclito a síntese dos opostos, a conciliação e o anulamento das suas oposições. É antes a unidade que se submete precisamente às oposições e a torna possível. Então foi o que eu falei. Então dentro dessa unidade as coisas não perdem as suas características de oposição. Então na oposição eu não vou encontrar um todo ali, uma amálgama do que seria apenas uma unidade, mas na unidade eu ainda tenho a diferença entre essas coisas. Então não há uma conciliação entre essa guerra, esse oposto, essa luta que são entre esses opostos. Não há uma conciliação em Heráclito. As coisas não tendem à paz, mas o princípio vai ser sempre esse princípio de guerra, esse princípio, digamos assim, de luta entre as coisas. Eu não vou chegar no momento ali que eu vou ter apenas uma coisa e essa coisa vai ser em si apenas uma substância. Até porque a gente não conseguiria explicar como que de uma substância eu consigo gerar duas. Porque ali a gente só tem uma substância que é perfeita, é imóvel, é eterna. Por que de repente surge um movimento do nada e começa a gerar as coisas? Isso aí não tem explicação. Mas na perspectiva de Heráclito, ele já mostra que há uma unidade e esse choque de oposições, que é natural dessa unidade, vai gerar as coisas. Então isso é logicamente mais aceitável, porque há um choque e esse choque pode gerar algo. Agora, se tudo fosse apenas uma coisa, como que dessa coisa eu chegaria a outra? Há Homero que dissera: possa a discórdia desaparecer de entre os deuses e de entre os homens. Heráclito replica. Então ali na perspectiva do Homero, aquele poeta que eu já comentei com vocês, lá que escreveu a Odisseia e a Ilíada, ele vai colocar lá que a discórdia tem que desaparecer, né? Tem que desaparecer entre todos, entre os deuses e os homens. Então a discórdia tem que ir embora para a paz reinar. E esse é o final de quase todo o livro de literatura que a gente lê, né? Menos os pessimistas. Que vai mostrar aquele mundo pacífico. O final da novela é sempre pacífico, né? Todo mundo viveu em paz e viveu de boa. O que Heráclito vai dizer sobre isso? Heráclito vai dizer:
Homero não se apercebe que pede a destruição do universo. Se a sua prece fosse atendida, todas as coisas pereceriam. Por que todas as coisas pereceriam? Porque a discórdia, a luta e a guerra é aquilo que faz a realidade ser o que é o motor da realidade, é o substrato da realidade. Agora, se não tem mais essa guerra, essa oposição, essa luta, ia acabar com o universo ia morrer, porque não ia ter esse fogo mais alimentando essa discórdia. As coisas iam ficar todas presas numa unidade, nada mais iria se gerar e a vida seria impossível. Então tudo iria acabar. Então que não tenha paz, que a guerra seja uma coisa constante entre os homens. Entre os homens que eu digo, a guerra no sentido desse de substância, porque é isso que vai animar justamente a mudança da realidade e a própria vida. A vida, o que é? É uma constante luta do nosso corpo contra um meio ambiente ali que é totalmente adverso à nossa existência. Se a gente fosse depender da realidade para estar vivo, a gente não estaria, mas é o nosso corpo que todo dia está lutando ali para conseguir sobreviver. Mas se não tem mais essa luta, se tudo é pacífico, acabou também a nossa vida. A tensão é uma unidade, isto é, uma relação que pode encontrar-se somente entre coisas opostas enquanto opostas. Então a tensão é uma unidade, ela vai unir os opostos. Quando a gente tem opostos que se chocam, a gente tem uma tensão entre eles. E é nessa tensão que está a unidade. E ela é uma relação entre esses opostos. A conciliação, a síntese, anulá-la iriam anulá-la, né? Então essa conciliação ia acabar com a tensão, e se acabou com a tensão, ia anulá-la. Se anula ela, acabou a realidade, porque a realidade é dada justamente por essa tensão. A unidade própria do mundo é, segundo Heráclito, uma tensão deste gênero. Então, o que é a realidade do mundo? O que o mundo é? O mundo é uma tensão entre opostos, entre contrários. Acabou essa tensão, temos um momento de paz, e finalmente paz, pronto, acabou a vida, acabou a existência, porque o mundo precisa dessa tensão. A realidade, esse logos, essa razão, esse fogo, precisa dessa tensão. O mundo é uma coisa que se esconde, e qual é o papel da pesquisa? Procurar iluminar isso. Se o mundo já tivesse por si só ali o seu sentido, que a gente pudesse ler e entender, não teria mais sentido da existência, não teria mais por que a gente está aqui, porque tudo está acessível. Mas é o mundo que se esconde e eu vou atrás dele para tentar descobri-lo. E ele se esconde de outras formas também. Não anula. Deixa eu voltar aqui, ó. A unidade própria do mundo é, segundo Heráclito, uma tensão deste gênero. Não anula, nem concilia, nem supera o contraste, mas fala existir e fala compreender como contraste. Então a unidade do mundo é essa tensão, e essa tensão é importante para a existência. Então a tensão não anula, nem vai conciliar nenhum contraste, vai mostrar que o contraste ainda existe e ele é importante para a manutenção da realidade. Hegel é um filósofo importantíssimo, que a gente vai ver lá no século XVIII, século XIX, filósofo lá do período do romantismo, e Hegel também é um filósofo que vai fazer uma leitura do Heráclito. O Hegel viu em Heráclito o fundador da dialética e afirmou que não havia proposição de Heráclito que ele não tivesse acolhido na sua lógica. Então o Hegel é um filósofo famoso que vai voltar a Heráclito, vai fazer elogios a Heráclito e mostrar que tudo aquilo que Heráclito trouxe também está dentro da sua obra de lógica, das suas obras ali da história da filosofia. E viu em Heráclito o criador da dialética, que é justamente tentar mostrar que dentro dessa realidade é sempre uma mudança. O Hegel vai entender a dialética como uma mudança entre uma tese, uma antítese e, por sinal, uma síntese dessas teses aí que são opostas. Então o Hegel vai falar muito dessa oposição também. E ele viu então em Heráclito o fundador dessa dialética, que é esse movimento da realidade. Mas Hegel interpretava a doutrina heraclitiana da tensão entre os opostos como conciliação ou harmonia dos próprios opostos. Então essa foi a leitura que Hegel fez de Heráclito, só que ele errou. Por que Hegel errou? Porque Hegel tinha entendido que Heráclito pensa a tensão
digamos assim, da realidade e pensa que pode chegar um momento que a gente concilie a tensão entre esses opostos. Mas a gente viu que não, para Heráclito não há conciliação, porque a realidade, a tensão entre os opostos é uma coisa que sempre vai existir. Então, para Hegel, Heráclito teria afirmado que a conciliação é possível. Já a gente viu a partir da pesquisa que não é possível a conciliação dentro da perspectiva de Heráclito, porque a conciliação representa o próprio fim da realidade. Segundo Heráclito, os opostos estão unidos, é certo, mas nunca conciliados. Então, esses opostos estão unidos, o velho e o jovem, o belo e o feio, o acordado e o dormindo. Eles são opostos, mas eles estão ligados pela tensão, mas eles nunca vão ser conciliados. O seu estado permanente é a guerra. Então a guerra, a luta, a discórdia é uma coisa que sempre vai existir porque esse é o motor da própria realidade. Se não existe isso, acabou a realidade. Segundo Hegel, os opostos estão continuamente conciliados e a sua conciliação é também a sua verdade. Então Hegel vai identificar a verdade dentro dessa conciliação entre os opostos, mas em Heráclito não existe essa conciliação. Isso aí é a leitura do Hegel, conforme a gente vai ver mais tarde, se é que eu vou ter forças para terminar esse curso. Vocês estão vendo que é bastante coisa, né? Só a aula do Heráclito de hoje aí deu umas 2 horas. Você podia estar assistindo um filme, mas está assistindo eu falar aqui sobre o Heráclito. Eu também podia estar assistindo um filme, mas estou aqui falando. Mas eu gosto. Heráclito não é um filósofo otimista que considera, como Hegel, a realidade em paz consigo mesma. O Heráclito não é considerado um filósofo otimista. Hegel é um filósofo de cunho bem mais otimista, que vai ver a razão como algo que pode conciliar a realidade, conforme a gente vai ver. Mas o Heráclito não tem essa visão. O Heráclito é um filósofo pessimista. E a visão que ele tinha da realidade não era das melhores. Então, para ele, essa própria concepção de que a realidade é uma eterna luta já mostra que ele vê que o mundo não é uma coisa calma e pacífica, mas o mundo é hostil, a própria natureza da realidade é hostil. Heráclito é um filósofo por tendência pessimista e amargo. Por alguma razão, a tradição o representava como chorão, que considera um sonho ou uma ilusão ignorar a luta e a discórdia de que todas as coisas são constituídas e vivem. Então a tradição geralmente representa Heráclito como um filósofo chorão, no sentido de que a realidade não é uma coisa alegre, não é uma coisa feliz, e também ele não via com bons olhos as pessoas que estavam ao seu redor. Para ele as pessoas, de certa forma, eram ignorantes, né? Ele não está errado, obviamente. E até por isso que ele escrevia de forma obscura, que para ele os livros e as obras dele não deveriam ser lidos por qualquer um. Quer entender a obra dele, vai estudar um pouco, vai tentar refletir sobre aquilo que ele fala, e não é qualquer um que vai ter acesso a essa riqueza de pensamento. Para mim, conhecer Heráclito, assistir esse vídeo, assistir as obras de história da filosofia de qualquer outro autor, representa uma riqueza, porque são autores maravilhosos. Quem que discute isso aqui no dia a dia? Ninguém. A gente só escuta coisa banal, a gente só vê notícia de pessoas aí que são fofoqueiras, mexeriqueiras, pessoas que só querem o mal do próximo, só querem ver o outro sofrendo, só querem cuidar da vida do próximo. Aqui a gente está discutindo uma coisa que pode ser útil para a sua vida, foi útil para a minha, é importante para mim, eu espero que seja importante para você também. Quem faz isso? Quem que vai assistir um vídeo desse inteiro por completo? Eu acho difícil, né? Eu vou assistir de novo, vou assistir outras vezes porque eu acho legal, mas eu sei que tem gente que assiste também e gosta. Mas é isso aí, tá discutindo sobre esses autores é muito importante para mim, e é importante que você conheça eles também e conheça outros autores. E é isso. Então, vamos encerrar essa aula já, porque ela já aqui já é 11h13, e eu vou assistir essa aula de novo para editar, então é um trabalho bem longo, aí não é um trabalho fácil. Trabalhei o dia inteiro, podia estar descansando, mas estou aqui gravando vídeo para vocês. Mas eu gosto disso que eu faço, não estou reclamando, eu faço porque eu gosto. Se eu não gostasse, não estava nem aqui, estava ali na praia, tomando banho de mar. Um grande abraço, pessoal, continuamos na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a escola pitagórica. E é isso, vamos continuar nosso curso aqui de História da Filosofia. Encerramos o primeiro capítulo da obra, essa obra aqui, da História da Filosofia do Nicolas Abanhain. Que vem o segundo capítulo agora e vamos ver o que a gente aprende. Então até a próxima, nos vemos no próximo encontro.